O Fluminense chega à semifinal com o primeiro jogo em casa. Torcedor promete uma festa gigante. Torcedor do Galo vai lotar a Arena MRV. Neste momento, jogadores batendo bola no gramado. Tá tudo pronto, times escalados e definidos. Atlético enfrenta o River Plate. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Um clássico de times e um clássico também com estrelas em campo. River passou pelo Talheres, passou pelo Colo-Colo. São 5 Libertadores em campo nesta noite. Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam. Primeiras informações dos times, começando com o Galo. Torcedor confiante, alguns torcedores dizendo tem que vencer esse primeiro jogo. O destaque é o primeiro, o destaque do Galo. Boa noite para você. Fala, Paulo do Vale. Boa noite, Pedro Martelli. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o Galo, empolgado, finalista da Copa do Brasil. Quer ser finalista também da Libertadores, campeão em 2013. E é o Atlético Mineiro que conta com 2 reforços, jogadores que não puderam atuar na Copa do Brasil. No caso, Fausto Vera, volante, e Daverson, atacante. Ambos confirmados por Milito na equipe titular atleticana. Mudanças na equipe do Galo, daqui a pouco as escalações de Atlético Mineiro e River Plate. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Numa noite de terça-feira, o jogo de volta é logo na próxima semana. Também na terça-feira no Monumental de Nunes, que curiosamente vai ser também o palco da grande final da Libertadores. Times estão prontos, jogadores aquecendo, os torcedores também, muitos apreensivos, outros esperançosos, mas com certeza uma coisa une esses dois grupos, todos tensos para o jogo de daqui a pouco. River Plate também comandado pelo experiente, bom treinador Marcelo Galhardo. O River tem 4 libertas, sabe jogar sim esse torneio. Camiseta forte do River Plate em campo. O destaque é a informação do River, Paulo do Vale. Que sonha em jogar a final da Libertadores diante do seu torcedor no gigante Monumental de Nunes. Porém, para essa primeira partida, Galhardo respeita o Galo, podemos dizer assim, opta por uma linha de 5 defensiva. E tem justamente na defesa 3 atuais campeões do mundo com a Argentina. Armani, o goleiro, capitão da equipe do River Plate. E 2 atletas que chegaram recentemente, no caso o zagueiro Pezzella e também a Cunha, que atua pela ala esquerda do River Plate. Esse é o destaque do River Plate. A Arena MRV vai sendo tomada, sendo pintada nas cores de preto e branco. Majoritariamente, é claro, torcedores do Galo. Na próxima semana serão 80 mil torcedores do River Plate na Argentina, em Buenos Aires, buscando a classificação para a final da Libertadores. Jogaço de bola que o microfone da Bandeirantes traz daqui a pouco. Iluminada também do lado de fora, Arena MRV. Tem muita gente ainda para entrar, tem muita coisa para acontecer. 9h30 da noite, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Futebol com a Bandeirantes. A análise de Alexandre Pretzel. É um primeiro capítulo de 2 a serem escritos, é um primeiro jogo, tem tensão, tem esperança, tem claro respeito entre os dois times, mas tem a certeza para o torcedor do Galo. Tem que levar o resultado positivo, é isso. Boa noite para você, mestre Pretzel. Boa noite, meu caro Martelli, Paulo do Vale, a toda a nossa equipe, a Nina, o Michel, Capelanes, que quase que o Atlético Paranaense faz um gol contra o Fluminense, quase que a gente perde o nosso apresentador do apito final. Que gol que perdeu o Atlético Paranaense nesse momento, né? E era para evitar até o rebaixamento se marcasse esse gol. Mas a gente está esperando um bom jogo. Eu acho que esse esquema do River Plate é um esquema muito equilibrado, com forte marcação de meio campo, explorando a velocidade do Colídio, que é um jogador jovem, com o Borja, que é mais um finalizador. Então é um time com um treinador muito experiente, no caso do Marcelo Galhardo. E o Atlético com o seu esquema tradicional, né? Eu acho que o Gabriel Milito, ele demorou para acertar o sistema defensivo do time do Galo. O Galo é um bom time do meio para frente, mas atrás, meu caro Martelli, dá muitos espaços. Esse esquema do River Plate talvez não seja um esquema de atacar, seja um esquema de primeiro se defender para levar, de repente, a decisão total para o Monumental de Nunes na semana passada. A única certeza que eu tenho é que você vai fazer uma ótima narração e acho que vai ser um bom jogo de futebol. Fausto Vera confirmado entre os titulares no lugar do Otávio. Já as escalações, isso te surpreende também. No último jogo, Fausto Vera fez gol. 3 zagueiros de um lado, 3 zagueiros do outro também. O fato é, Fausto Vera é o volante. Ô Pretzel, é jogo para Fausto Vera, para Otávio.
Não sei não, viu? O fato é, Gabriel Milito foi de Fausto Vera. Deixou o Otávio fora e o Otávio, para mim, era um dos melhores jogadores do Atlético nas últimas partidas. Só que o Fausto Vera, ele entra um pouco mais na área, né? Chega um pouco mais à frente do que o próprio Otávio. Então, talvez essa seja a escolha do Milito, acreditando que o Vera pode, quem sabe, marcar mais um gol. Fez um gol contra o Fortaleza entrando na área e quem sabe não possa repetir isso, né? E lá na frente, Hulk, Paulinho e Daverson, com o Guilherme Arana jogando como ala e o Rubens ficando no banco de reservas. Haveria possibilidade, né, do Rubens jogar junto com o Arana e o Paulinho e o Hulk na frente, né? O Arana mais pelo meio também era algo que era comentado também entre os setoristas, dá para dizer assim, do Atlético Mineiro. Mas vai com 3 atacantes, mais o Scarpa, mais o Arana pela ala, um forte time ofensivo, o time do Galo, Pedro Martelli. Plantão esportivo da Bandeirantes, daqui a pouco a bola rola, Atlético Mineiro e River Plate, destaques jogos também nesta noite. Grande noite a você, Nina Gagliotti. Grande noite, Pedro Martelli, bola rolando neste momento pela Série A do Brasileirão, 32 minutos no Maracanã, segue 0-0 para Fluminense e Atlético Paranaense, esse jogo que é decisivo na parte de baixo da tabela. Falando um pouquinho também sobre Série B, o CRB foi derrotado em casa para o Mirassol 1-0, o Santos, como narrou Canhão, venceu o Ceará por 1-0, às 9h30 da noite, jogos simultâneos aos nossos. Novo Horizontino e Avaí, terá também Vila Nova e Amazonas. Falando rapidamente sobre Liga dos Campeões, o Real Madrid que venceu o Borussia Dortmund de virada, 5-2, destaque para Vinícius Júnior, que fez 3 gols. O Paris Saint-Germain empatou com o PSV por 1-1 e a Juventus foi derrotada pelo Stuttgart por 1-0. Martelli. Futebol da Bandeirantes para você ligado em FM 90.9 FM de São Paulo na faixa estendida. Pegando legal, 86.3 faixa estendida da Bandeirantes. Pessoal ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tô vendo aqui com a gente, Kátia Viana, Marcos Moraes, Edu Prates também mandando mensagem. Edenilson querendo a vitória do Galo. Muita gente participando, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo da Band, o Band Play. Menos de 20 minutos para a bola rolar na Arena MRV. Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam. 2 times que se encontram no que pode-se dizer o lado mais complicado da chave da Libertadores. Primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Noite de Copa nesta terça-feira no microfone da Bandeirantes. 9h30 a bola rola porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. É hora de semifinal na Sul-Americana. E existe um time que não aceita deixar o ano sem um título. Então fiquem ligados, argentinos. Em Itaquera, rival nenhum faz graça. Aqui é tudo preto no branco. Quinta tem Corinthians e Racing, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios de cabo
cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá a sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Curtindo a noite de Copa Libertadores no microfone da Bandeirantes. Vai tremer a Arena MRV daqui a pouco. Menos de 15 minutos para a bola rolar. Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam. Jogadores finalizando o trabalho de aquecimento no gramado. Primeiro jogo da semifinal. 180 minutos, 90 serão finalizados daqui a pouco em Belo Horizonte. Torcedor do Galo, ligado no microfone da Bandeirantes, na esperança de um bom primeiro jogo. Mais um destaque, mais uma informação do Galo. Campeão de Libertadores do Vale. O Martelo, que chama atenção é esse duelo de ataques com Daverson de um lado e Borja do outro. Jogadores que já vestiram as cores do Palmeiras praticamente na mesma época. O Borja foi um jogador caríssimo pro Verdão. O Daverson chegou meio que desconhecido ali e tudo mais. No fim das contas, o Borja marcou 36 vezes com a camisa do Palmeiras, porém saiu como uma decepção e vai bem no River Plate, por incrível que pareça. Já o Daverson, com 30 gols marcados no Palmeiras, tendo um importantíssimo que deu o título da Libertadores contra a equipe do Flamengo. Tenho certeza que o palmeirense tem muito mais carinho e até uma certa idolatria pelo Daverson, diferente do Borja. Na temporada, Davinho tem 13 gols, sendo 4 pelo Atlético Mineiro, inclusive gols importantes na classificação do Galo na Libertadores a essa fase contra a equipe do Fluminense, contra 28 anos de Miguel Borja, 28 gols de Miguel Borja, 2 ex-atacantes do Palmeiras, um
tem o carinho da torcida, o outro nem tanto assim, Martelli. Alexandre Pretzel escalando o time do Xandão. Ou vai de Borja, ou vai de Daverson, Pretzel. Só pode escolher um dos dois, hein? Eu sempre gostei do Daverson, né? Até foi tema de debate aqui nos nossos programas, porque eu acho que o Daverson tem lugar em 11 times da Série A, pelo menos. E tem mesmo. E tá provando isso no Atlético. Ele é um jogador útil, ele é um fazedor de gols. Ele é uma ala, né? Ele é meio até quinta série de vez em quando, é bem infantil em alguns momentos. Mas ele tá sempre na área, ele cabeceia bem, chuta bem quando tá perto da área. Tem ótima noção para finalização, é o que eu penso, né? E ele tá dando conta do recado no Galo. Então a escolha do Milito eu acho que é uma escolha consciente para tentar fazer o placar aqui em BH e jogar por uma vantagem no Monumental de Nunes com 80 mil pessoas na próxima terça-feira. Promessa de um bom jogo, agora o River veio fechado, né? Fechadinho. Favorito? Nos 180 minutos? Quem? Não, acho que o River tem. O River é um adversário forte, mas o Galo, do meio pra frente, o Galo é bom. O que me preocupa, eu repito, tendo visto, sabe, vários jogos do time do Galo, a defesa. A defesa me preocupa. O Batalha é bom jogador, mas o time sofre muitos contra-ataques de 4 contra 3. Já foi assim contra times mais fracos também. Então eu acho que é isso que o Milito precisa ajustar. Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. É noite de Copa Libertadores. Atlético Mineiro e River Plate nesse momento, todos os jogadores pro vestiário. Não há mais nenhum jogador se aquecendo. Vai ficando cada vez mais tenso o clima na Arena MRV, que neste momento apaga suas luzes e começa a testemunhar um grande show dentro do estádio com as luzes apagadas. Já teve sistema também de iluminação em vermelho, fazendo uma fumaça bacana, fazendo um show para tentar trazer a importância desse jogo para os 11 jogadores que daqui a pouco vão em busca de um primeiro capítulo bem escrito para a história do Galo na semifinal da Libertadores. Vamos girar toda a nossa equipe de reportagens, times de São Paulo, trazendo os destaques de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Santos venceu há pouco o seu jogo da Série B. Começando com o Tricolor, a informação do São Paulo. Fala, Guilherme Agrela. Fala, Martelli, um abraço para você e a todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. O São Paulo se representou nesta terça-feira depois de 2 dias de folga após ter batido o Vasco por 3-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Tricolor Paulista é contra o Criciúma, fora de casa, no próximo sábado, às 9 horas da noite. Para esse duelo, o técnico Luiz Obeldia não poderá contar com o lateral esquerdo Wellington, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. O britânico Jamal Lewis é o principal, o favorito para ficar com a vaga, já que Michel Araújo e Patrick ainda se recuperam de lesão. Informação, destaque, falando do Corinthians, do time do povo. Pedro Ramiro, parabéns, Pedro Ramiro. Boa noite para você, Ramiro. Um abração, Martelli, para você e para todo mundo. O zagueiro Gil vai à justiça e cobra 11,3 milhões de reais do Corinthians. Ele alega ter valores a receber do Timão em direitos de imagem. Uma outra informação envolvendo um ex-jogador do Corinthians também trata de cobranças na justiça. Renato Augusto pede 5,4 milhões de reais em direitos de imagem e bônus. O Corinthians ainda não se manifestou. Grande abraço, Martelli. A informação do rival do Corinthians, falando do Palmeiras. Fala, Gustavo Soler. Fala, Martelli, abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. No Palmeiras, Maurício e Piquerez iniciam um processo de transição física para ficarem à disposição do técnico Abel Ferreira. O uruguaio corria riscos de perder toda a temporada de 2024, mas deve voltar aos gramados ainda na reta final do Campeonato Brasileiro. Verdão que lamenta o falecimento do zagueiro e ídolo Tonhão, que morreu aos 55 anos de idade. Tonhão foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão do Rio-São Paulo, defendendo as cores do Alviverde. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco. Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam na mesa de som de Michel Lopes, sonsaço também da central de Caiame Martins e Roberto Dias. No switcher com imagens para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pilota nave Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza.
Tudo pronto para River Plate e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e River Plate na Arena MRV se enfrentam. Neste momento, a bola rolando. Nina Gagliotti já trouxe a informação de Fluminense e Atlético Paranaense. A briga para não estar no Z4. Situação do jogo no Maracanã, Nina Gagliotti. 46 minutos do segundo tempo, o Cano abriu o placar 1-0 para o Fluminense, que vai se distanciando da zona de rebaixamento, deixando o Atlético Paranaense estacionado na 17ª colocação, Martelli. Alexandre Pretzel, Libertadores daqui a pouco, mas olhares atentos também para o brasileiro. 1-0 para o Flu em Pretzel. E o Jogo direto. O Atlético mal treinado, tem que tirar o Lúcio. São 6 jogos, né? 6 jogos sem nenhuma vitória, 6 derrotas. Então é terrível o início do Lúcio, não deu liga. O time é um bando em campo. Tem que pegar o Guto Ferreira, o Argel, alguém que feche para 8 jogos para salvar o Atlético. Viu? Qualquer um desses dois para tentar salvar o Atlético. O Corinthians agora está assistindo de camarote, só que tem um detalhe, o Atlético tem um jogo a menos. E ainda tem mais vitórias que o Corinthians, então o resultado ele é razoável, viu? Grande resultado para o Fluminense. Aí sim, grande resultado para o Fluminense. Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco trazendo Libertadores da América. Jogadores na boca do túnel neste momento. Detalhe, ó, você falou de 2 centroavantes e são protagonistas neste momento também, viu, Paulo do Vale? Tudo pronto para entrar em campo. Me conta o que acontece na boca do túnel do Vale. Muito legal, né? E a gente dava esse destaque agora há pouco, Martelli, justamente destacando que são jogadores contemporâneos do Palmeiras. Viveram praticamente a mesma época. O Borja como uma grande estrela, o Deivinho ali meio que como um xodó, um cara mais ali, né, que joga pra galera. E no fim das contas a história dá ao Daverson o título mais importante aí, recente do Palmeiras, na conta dele. Porque a Libertadores em cima do Flamengo está na conta do Deivinho. Ambos se abraçaram na boca do vestiário da Arena MRV. Agora as equipes já no gramado para o protocolo da Conmebol. Jogaço nessa novíssima Arena do Galo, que já recebe essa grande partida. O Atlético Mineiro, Martelli, que não perde para o River Plate há 46 anos na Libertadores, em 4 jogos, em 4 confrontos. São 3 vitórias do Galo e apenas uma do River Plate em 1978. Então o Galo tem esse retrospecto a favor, viu, Martelli? Liderados por Hulk, Atlético Mineiro em campo, perfilado, escalado e definido. Times em campo, vamos escalar as equipes, começando com o Galo, o Atlético Mineiro, campeão de Libertadores, tricampeão de Brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil. O Brasil na Libertadores com o Atlético Mineiro e Botafogo. Hoje o Galo tem sua primeira missão, a escalação do Atlético Mineiro do Vale. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Em busca do bicampeonato continental, é o Atlético Mineiro, definido e escalado por Milito com Everson no gol 22. Lianco 2, Batalha 21 e Júnior Alonso, camisa 8, trio defensivo. Scarpa, meia dúzia pela direita. Alan Franco 23, Fausto Vera 18. Guilherme Arana pela esquerda 13. E mais à frente, o trio formado por 10 Paulinho, 9 Daverson e 7 o incrível Hulk. Repeteco do Galo. De Everson, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Arana, Paulinho, Daverson e Hulk. E o banco de reservas de Milito. À disposição do treinador atleticano Matheus Mendes para o gol. Fux, Otávio, Vargas, Allan Kardec, Igor Rabelo, Igor Gomes, Mariano Saravia, Paulo Vitor, Rubens e Alisson. Escalado e definido, pronto para o jogo de Copa Libertadores semifinal. Até o momento na temporada de 2024, o jogo mais importante do Galo no ano. Jogadores se cumprimentando no centro do gramado. Uma festa bonita com sinalizadores das cores em vermelho. Jogadores prontos para o jogo. E aí tem a situação também, né? O Cruzeiro está acumulando
um monte de dívida, não é dívida, né? Mas de punição da Conmebol. Vai pintar mais punição. Já vou ouvir Alexandre Pretzel. Mas antes vamos escalar o River Plate. É milionário. O River Plate, fortíssimo time argentino. 4 vezes campeão de Libertadores. 38 campeonatos argentinos no colo. Uma Sul-Americana na Bandeirantes. O River Plate do Vale. De Marcelo Galhardo, River Plate, que quer jogar a decisão no Monumental de Núñez no dia 30 de novembro. Escalado com o capitão Armani no gol. 16 Bustos, 14 González Pires, meia dúzia Pezela, 17 Paulo Dias e 24 Acunha. 31 Santiago Simon, 4 Nicolas Fonseca, 26 Nátio Fernandes, 11 Colídio e 9 Miguel Borja. Mais uma vez o River. De Armani, Bustos, González Pires, Pezela, Paulo Dias, Acunha, Santiago Simon, Nicolas Fonseca, Nátio Fernandes, Colídio e Borja. Galhardo com quem no banco? Com Ledesma, Casco, Gatoni, Dias, Craneviter, Vilagra, Messa, Lanzini, Echeverri, Mastantuono, Solari e Pareiro. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Nesse momento, Armani Hulk conversando no centro do gramado com eles. De azul e preto, quero saber quem apita o jogo. Da Venezuela, Jesus Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Túlio Moreno. No VAR, o chileno Juan Lara. Tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes. Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam na Arena MRV. Arbitragem pronta, jogadores também prontos. A festa é bonita, mas vem punição, vem a penalização em dinheiro. A festa é linda. Quero a leitura de Alexandre Pretzel. Pois é, Conmebol multou o Galo em R$1 milhão, né? Por causa dos sinalizadores. E aí você acaba com a festa do futebol. Tem uma fumaceira lá, vai esperar um pouquinho passar a fumaça para iniciar o jogo. Agora a promessa de um grande jogo. E lembrando que mais uma vez o futebol brasileiro coloca pelo menos 2 times nas semifinais. E aí a Conmebol quer um campeão fora do Brasil. Já ouvi isso muito, né? Então vamos esperar os jogos acontecerem. Mas seria muito legal ver uma final entre Galo e Botafogo. Seria, né? E eu espero que isso aconteça. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Terminou o jogo, é isso, Nina? Terminou no Maracanã. Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Gol de Queno. Com isso, o Flu pula para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. E o Atlético Paranaense fica estacionado na 18ª posição, somando apenas 31 pontos. Daverson no centro do gramado. Galo à direita, parte na bola. Daverson começa o jogo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes. Sai pro jogo Atlético Mineiro. Sai pro jogo River Plate pela semifinal. Primeiro jogo da Copa Libertadores da América. Galo à direita com seu uniforme tradicional em preto e branco. À esquerda o River Plate, meiões e shorts em vermelho. Camisa em branco. 0-0 comecinho de jogo. Canta forte o torcedor do Galo. Está jogando dentro da grande área. E vem para fazer o domínio. Primeira participação. Everson inteiro de amarelo. Começa a jogada, sai para Batalha. Batalha pela meia-lua da grande área. Volta a jogada pela meia esquerda. Entrega o passe para Júnior Alonso. Alonso quebra para o campo de ataque. Daverson no alto. Escora de cabeça pela ponta esquerda. Boa bola para Paulinho. Paulinho gira frente à marcação. Volta a jogada para Arana. Arana pelo círculo central do gramado. Deu jogo de primeira. Se apresenta Fausto Vena. Fausto inverte ao lado do campo. Novidade, titular no time. Solta pela ponta direita para Hulk. Hulk abandona a ponta. Vem por dentro. Tenta o passe à frente. Era para Daverson. Corta a marcação. Volta. Bate no gol. Scarpa pressionada. A bola quica no centro do gramado. Domina o River. Tenta descer. Não consegue. Daverson ganha pro Galo. Entrada da grande área. Vem por baixo. Tira a Pezela. De qualquer jeito. Quarto zagueiro do River. Rebote do River Plate. Domina pela ponta direita. Tenta o lançamento. Pires pro campo de ataque para ninguém. Nos pés de Everson, que sai jogando para a equipe do Atlético Mineiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
1:30 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Canta forte o torcedor do Galo. Campeão de Libertadores do ano de 2013. Rifa jogada, rifa, a bola não se acerta. Júnior Alonso para o campo de ataque na ponta direita para ninguém. Sai próxima bandeira de escanteio na ponta esquerda. Lateral manual para o River Plate cobrar. Quase 2 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Libertadores da América, semifinal na próxima semana, terça-feira. Jogo de volta no Monumental de Nunes. Lateral para o River cobrar na ponta esquerda. Vem para fazer a cobrança a Cunha. A Cunha remessa para o campo de ataque. Buscava Colídio. Sobe para tocar de cabeça. A marcação do Galo recua. Sai jogando pela quarta zaga sem pressa nenhuma batalha. Domina o Galo no campo de defesa. 2 jogados 0-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. 2 jogados deste primeiro tempo, está jogando Everson, dentro da grande área, chapa a bola de perna direita, solta pela meia esquerda, Alonso se apresenta, tenta descer para o campo de ataque, rola a bola nos pés de Daverson, Daverson pelo círculo central do gramado, escapa da marcação, faz o giro frente a 2 jogadores do River, volta na ponta direita, recomeça Scarpa, está jogando o Galo dentro da grande área, Everson inteiro de amarelo, gira o jogo na meia esquerda, deu passe para Alonso, Alonso tenta o lançamento à frente, pega a marcação do River, Borja, abre o braço demais, o árbitro para o jogo, marca a falta, toque de mão, primeira falta, campo de defesa, bola pro Galo. Pela primeira vez essa bola ia já em direção à área do Atlético Mineiro, mas a arbitragem acaba invalidando, era uma tentativa de cruzamento do Borja e o Milito já começa a orientar com mais energia a sua equipe, porque o River começa a querer ameaçar, viu, Martelli? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 3:20 jogados deste primeiro tempo, o Galo está jogando, tenta ficar com a bola nos pés no começo deste jogo, placar de 0-0, domina pela meia esquerda, erga a cabeça, Júnior Alonso pisa na bola, busca espaço, caminha com ela nos pés, o jogo para Everson. Everson dentro da grande área, rola a bola nos pés de Batalha. Batalha pertinho, na meia-lua da grande área, pressionando pela marcação de Colídio. Colídio se apresenta também Borja. Volta jogada um pouco mais atrás para Everson. Galo tranquilo no campo de defesa, jogando, trocando passes dentro da grande área. Se apresenta Fausto Vera. Fausto Vera na meia-lua da grande área, gira o jogo pela meia direita, é para Linco. Linco ergue a bola para o campo de ataque para Daverson. Daverson tentou escapar, vem no alto para botar para fora. Paulo Dias toca de cabeça, tira. Galo insiste, lateral cobrado. Hulk dominou, soltou por dentro. Paulinho, intermediário, ofensiva central. Na ponta esquerda, para Arana, ergueu por a bola. Tentou fazer um cruzamento em cima da marcação. Estica a perna direita, foi para fora. O zagueiro do River Plate. Linha de fundo marcada, escanteio pro Galo na ponta esquerda do Vale. Acaba explodindo no Bustos, né? E jogador do Internacional, o Galo pode criar a primeira chance. Escanteio com Scarpa na bola. Gustavo Scarpa na bola, ergue o braço direito, sinalizando a jogada. Jogadores do Galo na área. 4:30 jogados do primeiro tempo. Scarpa para a bola, levantou, toque de cabeça, vai sobrar. Daverson! Gol! Daverson, cobrança de escanteio, Scarpa ergue a bola no meio da grande área. Tá impedido. Marcado impedimento no toque de cabeça do zagueiro, pega no zagueiro do River, sobra dentro da pequena área, o Daverson põe pro fundo do gol. Impedimento do Vale. A questão, né, Martelli, é que o desvio no zagueiro do River não configuraria aí uma nova jogada, né? Só mesmo parte de uma mesma jogada, por isso a condição do Daverson, levando em consideração isso, acaba sendo de fato irregular, e aí ele fica sinalizando ali que não, e agora o Valenzuela aguarda justamente aí o aviso por parte do VAR, viu, Martelli? Impedido, Alexandre Pretzel. Impedido. Eu daria impedimento. Vamos rever o lance. Olha, bateu na mão. Não, bateu na mão do jogador do Galo ou do River? Toque do River. de mão no jogador do River Plate. Então é pênalti antes. Hein? Pênalti antes. Pois é. Se ele quiser, ele dá o pênalti. Pois é, o Pretzel, você viu o pênalti? Se ele quiser, ele dá o pênalti. Ó, torcedor do Galo. Agora eles ficaram agora. O que eles vão fazer? Eles vão anular, só que o lance do Daverson é depois do pênalti. Sim. Dá pra dar o pênalti. Lance sendo checado pelo VAR. E no VAR nós temos também outro. Não é venezuelano, não. Esse é o único chileno, né? É o Golara. É o único chileno.
O Hulk vai para cima do Borja, o Borja vai para cima do Hulk, não precisa disso tudo, ninguém tá vendo imagem nenhuma. 0-0, 6h30, começa conturbado o jogo. Bom, ele marca impedimento, ignora o toque de mão, Pretzel. Aqui na Série A seria pênalti, né? Um cabeceio com o braço aberto. Então, será que foi aqui seria pênalti? Não, pois é, eu sinceramente, eu jamais daria esse tipo de pênalti, viu, Martelli? Sim. Pelo que é o futebol, jamais eu daria esse tipo de pênalti. Só que a regra hoje é assim. Aqui na Série A eu já vi dar esse tipo de pênalti, mas eles ignoraram. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Ô Martelli, só lembrando que o São Paulo contra o Botafogo aqui no Morumbi teve um pênalti marcado, né, a favor. O jogador do Botafogo estava até de costas para o lance, né, o Bastos. Estou até pegando aqui quem foi o árbitro, ó. Foi o Dario Herrera, exatamente. Dario Herrera foi o árbitro argentino que acabou marcando. Então, assim, não existe de fato um critério estabelecido, vai de cada um. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com seu corretor. 7h40 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Noite de Copa Libertadores. Primeiro jogo da semifinal na Arena MRV. Por enquanto, Atlético Mineiro 0. River Plate também 0. Está jogando o River Plate, ou melhor, está jogando Atlético Mineiro. Não se acerta no ataque o River. É a versão dentro da grande área. Chapa a bola de primeira, é para a Batalha. Batalha dentro da grande área, caminha com a bola nos pés, erga a cabeça, busca espaço, sobe a marcação, River Plate, ele tenta quebrar para o campo de ataque pela ponta esquerda, buscava Daverson escorou de cabeça, deu certo para Paulinho, entrada da grande área, escapou da marcação, vai fazer Paulinho, adiantou demais, Paulinho veio o zagueiro, corta, tá nas mãos de Armani do Vale. Ele faz o corte no Pezela, mas aí chega o Gonzalo Pires e consegue salvar a vida da defesa da equipe do River Plate, porque o Paulinho ia muito bem depois de ter passado por dois marcadores, e aí vem o carrinho, o serviço sujo por ali, a bola fica com o Armando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Pro campo de ataque, o River desce, não se acerta a bola, perde a bola. Batalha de perna esquerda, quebra pro campo de ataque para Daverson. Daverson, jogo físico no círculo central do gramado, domina, ganha. Daverson de primeira, abre a jogada pela ponta direita para Scarpa. Scarpa cruza a fronteira, 3 dedos da bola, abriu o bolão para a ponta direita para Hulk. Hulk pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, ganha escanteio. Ganhou na força do Pires, no carrinho põe escanteio para a equipe do Galo na ponta direita do Vale. E o Pires consegue encarar por ali o Hulk com muita força, mas ele faz o corte, novo escanteio para o Galo. Primeiro quase saiu o gol da equipe atleticana, vem de novo Scarpa, só que agora do outro lado, o lado direito. Enquanto isso, mais conversa entre Hulk e a arbitragem. 9h30 jogados deste primeiro tempo, 0-0 na semifinal da Libertadores. Gustavo Scarpa na bola, canhoto na ponta direita, autorizado, partiu, levantou, fechado no alto, toca de cabeça, marcação tira, rebote ainda do Galo, domina mais atrás o último homem, Batalha gira o jogo pela meia esquerda, Alan Franco recua na intermediária para Everson de perna direita, quebra para o campo de ataque, buscando o Paulinho vai para cima da marcação, entrada da grande área, Armani, firme inteiro de verde, fica com ela do Vale. É porque o Pezela, inclusive, foi campeão do mundo com o Armani, acaba fazendo a proteção por ali e deixa tranquilo a vida do goleiro. Aliás, o River Plate, que tem Armani, Pezela e Acunha, atuais campeões do mundo com a Argentina em 2022. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, Belo Horizonte, semifinal, Arena MRV, 10 jogados do primeiro tempo. Atlético Mineiro 0, River Plate também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala, Nina Gagliotti. Martelli, pela Série B, o Novo Horizontino vai vencendo o Avaí por 1-0, gol de Neto Pessoa, jogo simultâneo ao nosso e também a esse. Vila Nova e Amazonas vão empatando por 0-0. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br, saiba mais. O Ed Samarino tá me cornetando, porque se na Série A dariam, o que é correto? Qual a regra? Mas qual é a referência? A referência é que não há critério. Essa é a referência, não existe critério. O PDV acabou de lembrar.
O jogo São Paulo e Botafogo. O Dario Herrera, que é argentino, deu um pênalti de costas. O Bastos está de costas pulando. O Lucas cabeceia a bola no braço dele, ele deu pênalti. Hoje foi a mesma coisa. E aí não deram pênalti a favor do Galo. Não existe critério, o Ed Samarino. É isso. 11h30 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Hulk derrubado, pede a falta. Daverson limpo na bola, desarmado Daverson. Arana ganha pro Galo pela ponta esquerda, solta para Alan Franco. Alan Franco chega forte para cima dele, a marcação do River. Árbitro manda seguir. Lançamento. Alonso pro campo de ataque para Daverson. Cai na grande área. Na Libertadores se atira. O árbitro não vai marcar. O Pezzella estava na disputa. Sente, reclama Daverson do Vale. Talvez no jogo de Campeonato Brasileiro, né, esse showzinho do Daverson fosse mais adequado. Na Libertadores não pega bem não, e vai ser difícil da arbitragem marcar um pênalti desse, ainda mais a favor do Galo e contra o River Plate. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Mais cedo, Rogério Assis trouxe a vitória do Santos para cima do Ceará, 1-0 na Série B. Vitória para desafogar o Peixe, vitória para dar moral ao Santos na Série B. 12h30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. River Plate no campo de ataque, lateral cobrada, a Cunha pela ponta esquerda, tentava o passe para Corídio, corta a marcação do Galo, volta mais uma vez para Cunha, Cunha por dentro, para Fonseca, Fonseca mais uma vez titular, abre a jogada pela ponta esquerda para Corídio, Corídio perde a bola, ganha o Galo na ponta direita, tentou partir Paulinho, ganha a lateral, manual para o Atlético Mineiro cobrar no campo de defesa pela meia direita. Aquele mergulho do Daverson dentro da grande área, absolutamente ridículo, né? É o que o PDV falou, ele é infantil demais, Pô, tá numa semifinal de Libertadores, ele quer fazer isso e ainda atrapalha o desenvolvimento do time dele também tem isso. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. 13h30 jogados deste primeiro tempo, semifinal, primeiro jogo da Libertadores da semifinal, na Arena MRV por enquanto 0-0, vem o River, cruzamento para Borja, subiu para tocar de cabeça pela linha de fundo, na entrada da pequena área, o toque não foi perigoso, mas foi por cima do gol, Paulo do Vale. Mas é a primeira chegada do River Plate, né, e com o Borja não dá para vacilar assim, é justamente esse tipo de bola que ele espera, cruzamento do Colídio por ali, o Borja faz todo o esforço para subir, a bola acaba subindo demais, tiro de meta para o Galo. 14 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, noite de Copa Libertadores, Atlético Mineiro 0, River Plate também 0, primeiro jogo de volta na próxima terça-feira, no Monumental de Núñez. Daverson tocado, nesse momento o Daverson tocado, campo de ataque meia esquerda, o Pezzella deixa o braço, o Daverson sente, vai tomar uma chamada agora do árbitro, hein, do Vale? Assim, por enquanto todas as câmeras no Daverson, né? De qualquer forma ali, ele tá sempre por ali. Dessa vez tomou de fato, né? Teve um bração do Pezzella por ali no cucuruto do Daverson. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Atlético tenta descer para o campo de ataque na ponta esquerda. Não se acerta, não saiu jogando legal não. Júnior Alonso perde a bola. À frente do banco de reservas do River Plate. Olha o que faz o Marcelo Galhardo. Todo instante participando do jogo, ajeitando o posicionamento dos jogadores do River. Manuel para o River Plate, cobrar do lado direito. Postos arremessa para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça Colídio. Manda para fora em lateral, cede a bola para o Galo. Manuel para o Atlético Mineiro, cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Vai para a cobrança Arana. Arana arremessa a bola à frente, Daverson cai mais uma vez e de novo com falta. Dessa vez era o Paulo Dias. Ele reclama demais, a sequência de faltas, mas sem cartão do Vale. Foi o que eu disse há um minuto, Martelli. Queira ou não, todo mundo em cima do Daverson. E agora a própria arbitragem, ó. Começa ali um bate-boca porque o Daverson de novo reclama de sofrer a falta, de ser calçado por ali. A arbitragem marcou, mas não mostra o cartão e aí fica a reclamação do Daverson para cima da arbitragem. 15 minutos jogados deste primeiro tempo, ligado no microfone da Bandeirantes, por enquanto, placar de 0-0. Atlético Mineiro 0, River Plate também 0. Desce o Galo para o campo de ataque na ponta direita. Ganhou a bola Alan Franco. Alan Franco botou a jogada pelo círculo central do gramado, deu o passe à frente. Fausto Vieira pela ponta esquerda. Júnior Alonso é quem domina. Alonso pela meia esquerda, ainda mais aberto na canhota. Guilherme Arana volta a jogada para Alonso. Alonso para Alan Franco, perde a bola, bate a carteira dele. Inteligente, vem por baixo. Simão tira a bola. Na sequência, falta marcada, falta para o River. Foi derrubado o Nath Fernandes, nome conhecido pelo Galo, hein?
É jogador do Atlético, né? Aliás, ele vai do River para o Atlético e depois volta ao River Plate. Toma a falta ali do Fausto Vera no meio-campo. Jogador que talvez tenha decepcionado um pouco aí a massa atleticana. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 16 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Atlético Mineiro por enquanto 0, River Plate também 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vem para o campo de ataque. Mais uma vez o River Plate não se acerta, perde a bola, ganha na ponta esquerda, forte Alan Franco, lateral. Manuel para Atlético Mineiro cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Chega forte Guilherme Arana, torcida do Galo gosta. Lateral e recupera a posse de bola o Atlético Mineiro. Guilherme Arana procurando espaço, se apresenta mais atrás. Alan Franco está sem opções. Arremessa a bola para Daverson. Daverson tenta fazer o giro, cai no gramado, pede a falta. Arbitragem manda seguir, perde a bola. Domina pela meia lua da grande área, sai jogando Paulo Dias. Quer ir para a final da Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o seu corretor. Como é que tá o jogo, hein, Pretzel? Parelho, né? O Atlético agora de novo ataca naqueles 3 jogadores fundamentais. Arana, Scarpa e Hulk. O Paulinho tentou uma jogada individual e quase conseguiu a conclusão. E o River agora começa a sair um pouco mais para o ataque, né? Bola para o Bustos, que segura muito bem o jogo na frente. Já fazia isso pelo Internacional. E alguns cruzamentos para a área buscando o Colídio e também o Borja. Um jogo parelho nesse início. 18 jogados deste primeiro tempo para o campo de ataque, tenta descer o Galo, Gustavo Scarpa é quem domina no campo de defesa, volta o jogo, trabalha com Alan Franco pelo círculo central do gramado, ergue a cabeça, cai pela meia esquerda do campo defensivo, deu passe para Guilherme Arana, Arana pressionado, volta para Júnior Alonso dentro da pequena área para Everson, tapinha na bola, por dentro na meia lua da grande área se apresenta, Batalha livre de marcação, Batalha carrega a bola para o campo de ataque, já para frente Daverson, escorou, bom passe por dentro, Fausto Vera domina, sai jogando para a equipe do Galo, ergue a cabeça o argentino, Fausto Vera pela ponta direita, bom passe para Hulk escapou da marcação do jeito que ele gosta, abandona a ponta, vem por dentro aos trancos e barrancos, perde a bola, recupera o River Plate com Borja abre a jogada pela meia direita, chega para fazer o domínio Bustos no limite do gramado, quebra para o campo de ataque, o árbitro para o jogo, marca a falta lá atrás, a falta retroativa no Borja, hein, do Vale? Foi praticamente sem a bola que o Borja foi atingido por ali no meio-campo. No primeiro momento, a arbitragem até deu a vantagem para o River Plate, mas depois foi obrigada a parar. Ele consegue praticamente desarmar o Hulk, mas acaba trombando por ali no Alan Franco o Borja e aí a arbitragem marca a falta. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Jogo parado, falta marcada para o River Plate cobrar no centro do gramado. Toma distância, vai para cobrança Pezela. Pezela de perna direita, quebra para o campo de ataque na ponta esquerda, buscava aproximação de Colídio. Para ninguém, passa por todo mundo em lateral. Manual para o Galo cobrar no campo de defesa. 0-0 por enquanto, 19:30 jogados, vai Gustavo Scarpa. Scarpa para cobrança, chamando opções. Sobe a marcação River Plate. Scarpa tenta o lançamento à frente, Daverson. Escora de cabeça, Hulk cai no gramado, pede a falta. Arbitragem manda seguir, a bola fica pelo alto. Ganha Paulinho gira o jogo pela meia esquerda no campo de retaguarda, tá pressionado Arana vai no limite da canhota, consegue o passe, é para Paulinho no meio de 2, escapou da marcação, mas caminhando contra o gol, volta o jogo pela quarta zaga. Júnior Alonso sai jogando pro Galo, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, semifinal, Arena MRV, em Belo Horizonte, 20 jogados no primeiro tempo. Atlético Mineiro 0, River Plate também 0. Plantão Esportivo Alô, fala Nina Gagliotti. Martelli Novo Horizontino segue vencendo o Avaí por 1-0 pela Série B, mais cedo o Santos venceu o Ceará por 1-0. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Quase 21 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, na faixa estendida 86.3. Pegando legal, 86.3 do tradicional FM de São Paulo. Em 90.9 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Zenilda com a gente, Maliceu, Patilós. Tô vendo aqui com a gente também, Laureano. Muita torcida pro Galo.
Torcedor querendo o primeiro gol no aplicativo da Band. O Band Play você curte. Atlético Mineiro 0. River Plate por enquanto também 0. Atlético sai jogando pelo campo de defesa. Domina a jogada pela quarta zaga. Vai Lianco. Lianco trabalha pela meia direita. Erga a cabeça, tenta cruzar a fronteira. Fatia para o campo de ataque. É para Hulk. Hulk ganhou no corpo. Deu jogo para Daverson. Vai fazer drible o goleiro. Bateu o golaço. Gol! Bola, impedimento não vale. Na segunda, Daverson não desiste nunca. Lianco na ponta direita, campo de retaguarda. Erga a cabeça, fatia para o campo de ataque. Uma blitz do River Plate. Hulk, o incrível Hulk. No corpo, na massa, na garra. Ganha do zagueiro. Conta com a sorte, é verdade. Bate na nuca do Hulk. Se oferece na entrada da grande área. Daverson, um toque de perna esquerda para limpar o goleiro. Tirar a Armani da jogada. Levou para a linha de fundo, gol aberto. Perna direita, chapa a bola para o fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados deste primeiro tempo. Pra esse galo forte, vingador, pulsar, estremecer, vibrar. Daverson era o cara do jogo, é ainda mais o cara do jogo. 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o River Plate do Vale. Um gol construído primeiro pelo lançamento espetacular do Lianco. E aí o Hulk, usando a sua característica, a força física, para atropelar o Pezela e deixar o caminho livre para Daverson driblar Armani e finalizar para o fundo das redes. Gol confirmado. O Galo abre o placar na Arena MRVD em Vinho Mr. Libertadores. Atlético 1, River 0. Alexandre Pretzel, Daverson 1. River Plate 0, gol confirmado. Não adianta, pode falar que ele é esquisito, ele é bem infantil em determinados momentos, perde o foco muitas vezes, mas é um fazedor de gols. E a calma dele para driblar o Armani, né? Deixou o Armani no chão e apenas tocou para o fundo da rede. E o Hulk jogando o corpo com muita experiência em cima do zagueiro Pires, né? Que acabou falhando na marcação. O Atlético começa melhor que o River Plate, aproveita e faz 1-0. Placar de 1-0, Atlético Mineiro começa bem no jogo. Daverson foi para a rede, 1-0. 1-0, 23 jogados deste primeiro tempo. Sai à frente o Atlético Mineiro. River vem para o campo de ataque. Perna esquerda na bola, vai bater no gol, vai marcar o golaço para fora pela linha de fundo. Quase o gol de empate do River Plate, entrada da grande área, Colídio. Da ponta direita para a meia, uma curva venenosa na bola, Everson. Parado, estateado no centro do gol, golpe de vista, passa à direita, quase que entra no ângulo. Sem chances essa bola vinha, hein? Passa à direita, linha de fundo do Vale. O River mostra que tem força, né? Já responde quase o empate. O Galo abre o placar com Daverson, ele que marcou 2 vezes contra o Fluminense e agora de novo coloca o Galo à frente do placar e sai na comemoração. Eu sou F, Daverson, o 9 do Galo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quase 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Semifinal da Copa Libertadores. Primeiro jogo, semana que vem, terça-feira, no Monumental de Nunes. 1-0, o Galo vai vencendo. Sai jogando pela quarta zaga, o River Plate domina Pezela. Pezela quebra para o campo de ataque pela ponta esquerda. Opa, deixou o pé agora sem querer o colídio no zagueiro do Galo. Tá sentindo o zagueiro do Galo, Júnior Alonso, meia esquerda. Foi sem querer assolada, mas o sem querer também machuca, hein, do Vale? Exatamente, né? Agora ele fica por ali caído e aí toma o cartão amarelo, o Colídio, então, camisa 11 da equipe do River Plate, né? Acaba resvalando ali com a chuteira justamente no Júnior Alonso, toma o primeiro cartão amarelo do jogo, Colídio, camisa 11. Grupo Souza Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Anima. Para cartão amarelo e tá de bom tamanho, o Pretzel, porque tem muito jogador ali do Galo indo pro vermelho. O River agora começa a entrar naquele nervosismo. O Colídio é bom jogador, quase que ele empata a partida, mas pegou pesado agora em cima do Alan Franco, a falta bem marcada. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite.
Canta forte o torcedor do Galo. Faz a festa o torcedor do Atlético Mineiro à frente, 26 jogados do primeiro tempo. Tem muito jogo ainda pela frente, mas o placar favorável é o time brasileiro. Jogo parado, falta marcada Alonso. Sem pressa alguma para repor a bola em campo. Vai para fazer a cobrança, vai repor a bola em campo a equipe do Galo. Vem para jogar Guilherme Arana. Recuado agora o Atlético Mineiro. Arana para Alonso. Alonso quebra de perna esquerda para o campo de ataque. Cai Deverson no círculo central. No meio de campo, Deverson cai mais uma vez. O árbitro não marca. Bola para o River Plate. Acunha pela meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco para Colídio. Colídio para Borja. Ponta esquerda por baixo. Lianco estica a perna direita. Enche o pé, põe para fora em linha lateral. O torcedor gosta. Manuel para o River Plate cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Borja tem pressa. Arremessa a bola nos pés de Acunha. Acunha pela ponta esquerda. Fica na disputa. Bate que abate. Bola presa. O árbitro pressionado. Frente aos 3 jogadores. Todo mundo reclamando. Marcou falta o árbitro não. Segue o jogo. Você gosta dessa arbitragem que deixa o jogo mais solto? Eu gosto. Eu gosto do Jesus Valenzuela. Eu acho que ele já foi melhor, viu? Só que ele foi a Copa do Mundo, árbitro venezuelano, que o futebol venezuelano não tem muita tradição, né? Mas ele é um bom árbitro e acho que ele deixa o jogo correr. Deixa o jogo correr, deixa o jogo seguir e tá apitando bem nesse momento. Transforme o jardim com estilo. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. 27 minutos jogados deste primeiro tempo, 1-0 Atlético Mineiro. Tá vencendo o jogo. Olha, só nesse momento, só agora com 27 do primeiro tempo que a gente vê o Pretzel. Como a fumaça dos sinalizadores foi embora, hein? Não estava dando para ver o jogo praticamente. Talvez seja por isso as punições, né? No início estava bem complicado mesmo. Talvez por isso que a Comebol tem razão. Mas multa de R$1 milhão, será que cabe? É demais. Eu vou te falar, cara. Eu acho que é um preço que a gente está disposto a pagar, viu? A festa é bonita, o Pretzel. A festa é bacana. É, mas o bolso também, R$1 milhão hoje, cara. Mas tem gente, tem clube falando, ô mestre, que não tá nem aí para essas multas. Você sabe, né? Que já botou no orçamento. Que é melhor a... Eu acho que tem a questão do patrocinador também, viu? É menos tempo aparecendo. Os caras são bilionários também, né? Os 4 R's. Então, de repente, isso não faz cócega. Jogo parado, o Colídio foi pra bola. Ó, e nessa clareada aí, o Paulo do Vale, eu não sei não se a gente não teve uma mudança ali na lateral esquerda, hein, Odovalho? É verdade. Até para informar nosso ouvinte, o Martelli, o Acunha acabou se machucando no aquecimento. Jogador experiente de Copa do Mundo. O Enzo Dias, portanto, é o titular com a 13. Perfeito, tá aí, ó. O Acunha não tem esse semblante, essa pinta aí, inclusive jogador argentino. Tá explicado. Portanto, essa mudança com o Enzo Dias iniciando o jogo na lateral esquerda. 28 anos, lateral esquerdo. O Acunha, pra mim, olha, é super dimensionado. Eu acho ele bem duro, viu? Sabe aqueles caras grossos que batem um monte na lateral? Vou até te falar um negócio, lá em Porto Alegre pega no meu pé, viu? O Bernabé hoje está jogando mais que o Acunha. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, e tudo azul pela frente. Tiro de meta para o Galo cobrar, quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0. Galo vencendo com gol de Deverson. Deverson lançado no círculo central. Perdeu dessa vez, Pezela no alto, tira de cabeça. Quarta marcação, a bola fica no bate-abate, Arana de perna esquerda. Quebra para o campo de ataque, bola à frente, Pezela sobe, toca de cabeça, a bola fica ainda em disputa. Paulinho gira, vem por baixo mais uma vez. Tira Paulo Dias, corta para o River Plate. Tentava descer o Galo na ponta direita, não se acerta, agora sim. Coloca a bola no chão, River Plate. Lançado pela ponta esquerda é ele, domina Nátio Fernandes. Fernandes pro meio da grande área para Borja, vem no alto, Acunha tira, volta a jogada pela ponta esquerda. Nátio Fernandes insiste, Colídio dentro da grande área, estica a perna direita, Lianco, rasga de qualquer jeito, batalha, corta o perigo, é para Deverson. Deverson no círculo central, puxado, pede a falta, cai o árbitro para o jogo. E o Deverson cobra rápido, o juiz deixa. E agora o Deverson é puxado no meio de campo. Ele vai, o Deverson tem que botar a cabeça no lugar em relação a isso também. Senão, daqui a pouco ele vai ser o primeiro a tomar cartão amarelo. No toque da Bandeirantes, você confere. Ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Semifinal da Libertadores, Arena MRV em Belo Horizonte, relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Atlético Mineiro 1, Deverson. River Plate 0, à frente o time brasileiro, Nina Gagliotti. Martelli Neto Pessoa marca mais um e Novo Horizontino amplia 2-0 contra o Avaí. Vila Nova e Amazonas segue 0-0 pela Série B.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 31 jogados deste primeiro tempo, a leitura do jogo depois do gol. Mudou muita coisa, Pretzel. O River saiu mais pro jogo, né? Tá forçando bem pelo lado direito, jogando em cima do Arana, que tá ficando um pouco mais resguardado, né? Não tá marcando tanto. Agora toque do Daverson, mais uma falta cometida pelo Galo. O River tem um bom time, mas distante dos grandes times do River Plate, viu? Distante. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 31 deste primeiro tempo, 1-0, Galo vencendo à frente, o futebol da Bandeirantes curtindo 1-0, Atlético Mineiro 1, River Plate 0, pro campo de ataque desce o River, bola lançada na ponta esquerda, passe errado, manda pra fora em lateral, daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes, assume em rede para todo o Brasil, João Paulo Capelanes para repercutir, por enquanto 1-0 pro Galo, torcedor segue cantando forte, feliz da vida com gol de Daverson. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Lateral para a equipe do River Plate cobrar pela meia esquerda, toma distância, Ezio Dias, arremessa à frente, é para Borja, Borja ajeita a bola para Colídio, Colídio na meia, Lua da grande área, tentava buscar o passe à frente para Borja, preferiu na direita, passe é bom, vem para fazer o domínio Bustos, Bustos pela ponta, viu que não tinha espaço, volta o jogo para Paulo Dias, Dias recua para Pezela, Pezela o zagueiro centralizado, dá um passe na ponta direita, se apresenta para fazer o domínio, pressionado pela marcação Bustos, Bustos volta jogando pela ponta direita, Paulo Dias mais uma vez à frente do banco de reservas, pressionado, inverte o lado do campo, a meia altura de zagueiro para zagueiro pela ponta esquerda para Pires, Pires para Pezela, bola passando pelos três zagueiros do River Plate, Pezela pela meia direita, é para Paulo Dias, sobe a marcação do Atlético Mineiro, recua Pezela, Pezela pelo círculo central da gramada, agora com a bola nos pés o River, perdendo o jogo para 1-0, mas com a bola nos pés o River, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, Borja é quem domina, entrada da grande área, Borja fez a parede, pede a falta, o árbitro manda seguir. Foi nada, Borja, segue o jogo, domina no campo de defesa na meia direita, Lianco por dentro, é para Fausto Vera, gira o jogo na meia direita para Paulinho, ou melhor, era para Hulk não começou e não tá bem nesse primeiro tempo não, hein, tá sentindo o Hulk. Bem marcado, né, mas ciência do corpo, né, mas é um jogador que no lance, como foi contra o Vasco, decide, é um clichê que a gente diz, é ser o jogador que decide no lance, mas é assim mesmo. E nesse tipo de jogo, agora ele sofreu uma entrada dura, uma pancada, uma joelhada na coxa apareceu, né? E dói. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 34 jogados do primeiro tempo. Hulk caído. Experiente Hulk também, já com 38 anos. Mas tá fininho o incrível Hulk. Titular absoluto do Atlético. O árbitro Jesus Valenzuela vai dar bola ao chão. Essa bola era, pelo que eu me lembro, do River Plate, né? Deu bola ao chão, bola para Nátio Fernandes. Sai jogando mais uma vez a equipe do River Plate, perdendo o jogo para 1-0. Você curtindo o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Amanhã tem mais um jogaço, amanhã Botafogo e Peñarol. Primeiro jogo também do outro lado da chave da semifinal da Copa Libertadores. Por enquanto o Galo vai carregando a vantagem. Terça-feira que vem no Monumental de Nunes. Aí a parada com o último capítulo antes da final. Além disso, só de estar na final, Pretzel, passou para a final 35 milhões no bolso. Aí é bom, hein? E o Galo tá apostando muito nisso, com a construção do novo estádio, né? E sempre trabalhando e visualizando títulos. E largou o brasileiro, né? Tanto é que tem Atlético Mineiro e Inter no sábado. Então provavelmente o Galo vai jogar com o time reserva, sabe por quê, né, Martelli? Terça-feira que vem tem a decisão contra o River. Então olha só o caminho. Joga hoje contra o River, joga sábado contra o Inter pelo Brasileiro em BH, joga na terça que vem em Buenos Aires. E aí domingão, hein? E aí depois tem a decisão da Copa do Brasil. O Galo se passar para a final, mestre, a botar no bolso um pouquinho mais 60 milhões só de estar na final com as duas competições combinadas, hein? Isso é importante, Copa do Brasil e Libertadores. Até para os caras que botaram dinheiro. 35 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, River Plate. River Plate, por enquanto, vencendo o jogo. Lançamento para Hulk. O árbitro está parando o jogo, marcando falta lá atrás. Hulk brigando ali no campo de ataque, mas a falta é lá atrás e é falta para o River. Ele está dando a falta para o River Plate. Na disputa ali, me parece, do Júnior Alonso com o Borja. Acho que ele acerta, hein? Tem uma solada na batata da perna esquerda do Borja, hein, do Vale? Olha, inclusive seria um lance no primeiro momento já
pro amarelo e ali é solada, né? Tem muita gente que interpreta isso aí como algo até violento e passível de um cartão até, dependendo da cor, vermelho, viu Martelli? O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Que pelo critério da arbitragem que a gente está acostumado, o Pretzel vai amarelinho, né? Sobe aquele cartão amarelo e nada mais. Só não dá se não quiser, né? Agora o Hulk está entrando muito no bate-boca, né? Na provocação dos argentinos. Joga a bola, nada de amarelo para os jogadores do Galo. E o Borja levantou rapidamente. O Jesus Valenzuela parece árbitro da Série A, viu? Ó, muito lero-lero, muito blá-blá-blá. Como é o nosso João Paulo Capelanes aqui no bastidor. Se tem kit, tem estrela. Estrela Bet é um kit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. João Paulo Capelanes daqui a pouco assume o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. 37 jogados, Daverson vai dando a vitória pro Galo. 1-0, gol marcado aos 22 do primeiro tempo. Parte pro campo de ataque o Galo. Hulk lançado na meio direita, escapa da marcação de 2, ganha lateral. A arbitragem tá dando lateral pro River. Esse lateral foi claro para o Atlético Mineiro do lado direito. Marca a lateral, bandeira lateral para o River Plate cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Atlético vem para o campo de ataque, escapa, domina na meia direita no campo defensivo, pede a bola Lianco. Volta a jogada para Lianco. Lianco centralizado, ergue a cabeça, busca a Batalha. Batalha volta a jogada dentro da grande área para Everson. Everson sai jogando para a equipe do Galo. De perna direita ele tenta quebrar para o campo de ataque, é no círculo central para Daverson. Daverson escorou de cabeça para ninguém. Vai nos pés de Pezela, Pezela sai jogando pela meia direita. Pezela para Paulo Dias. Paulo Dias para Pezela. Troca passes o River Plate, perdendo o jogo para 1-0. Não interessa o River Plate este resultado. Perdendo para 1-0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com seu corretor. River desce para ataque na ponta direita, lançado, Colídio desarmado, Arana por baixo, vem cruzamento para a área, é para a Borja, testou de cabeça, Everson para a defesa. Vai lá no canto alto na direita, fica com a bola em 2 tempos do Vale. E o Galo vai conseguindo de alguma forma controlar o jogo. Tentativa de cruzamento por ali, mas estava bem ligada a defesa atleticana para a defesa do Everson. Vence o Atlético, gol de Daverson, 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Everson de perna direita, sai jogando para o Galo, curtinho por dentro para Fausto Vera. Fausto Vera aqui da grande área, campo de defesa, Fausto Vera não tem pressa, volta na meia direita para Lianco. Lianco recua para Batalha, Batalha por dentro, é para o domínio de Alan Franco. Alan Franco gira, o jogo deu passe por dentro da grande área para Everson, Everson para Batalha. Esse jogo do Galo no campo de defesa permanece, vai Batalha, Batalha de perna direita, quebra para o campo de ataque na ponta esquerda, buscando o Paulinho, subiu, tocou de cabeça, cortou Paulo Dias, rebote do River, tenta descer para o campo de ataque, cima na meia direita, lança para Colídio para ninguém. Vem na cobertura, Júnior Alonso para botar para fora em lateral. Até agora 40 também o futebol do River Plate, tudo bem, tá fora de casa e tal, mas não joga nada, hein, Alexandre Pretzel? Muito esforço, né? A bola passando um pouquinho pelo Nath Fernandes, chegando mais o Colídio, que é o principal jogador do time, né? Um jogador jovem que vem buscar essa bola para fazer a armação, para encostar no Borja. Mas o Atlético, por incrível que pareça, hoje está se defendendo bem. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, primeiro jogo da semifinal, Arena MRV em Belo Horizonte. 40 minutos jogados no primeiro tempo. Atlético Mineiro 1, Daverson, River Plate 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala, Nina Gagliotti. Martelli, a CBF divulga datas e horários das próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras já com data e horário definido, será no dia 4 de novembro, 8 horas da noite, uma segunda-feira, hein? Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. Ó o derby na segundona brava, hein, Pretzel? 8 da noite de novo. No Campeonato Paulista também foi uma segunda-feira, lembra? Não, na realidade não, primeiro turno. Foi numa segunda-feira, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque.
Então é a televisão que pede, vai ser uma audiência estrondosa, né? Aliás, a CBF... mas aí é o seguinte, vai lotar, né, a Química Arena, vai botar 45 mil pessoas. Eu acho que a CBF agora, como haverá data FIFA e o campeonato não vai parar, a CBF está colocando o jogo todo dia. Sabe o que eu não acho ruim? Uma tabela escalonada, todo dia vai ter jogo, todo dia. Segunda a segunda. Exatamente, sabe por quê? Aí tu vai colocando... Só sextas que não tem Série A, né? Aí tem a Série B, né? Dia 1º o Santos joga, por exemplo. Então, acho que é interessante isso. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 1-0, Atlético Mineiro vencendo o jogo, primeiro tempo, semifinal, primeiro jogo da Libertadores. Por enquanto vai dando Galo, Hulk briga pela bola no círculo central, perde no corpo, chega Pires corta a marcação pela meia esquerda, deu jogo para Enzo Dias com liberdade no campo de ataque na canhota, acelera para Colídio por baixo. Firme, leu a jogada, Linco tira, contra-ataque agora pro Galo, Daverson domina a meia direita, cai, pede a falta. Faz festa o Daverson, cai, pede a falta, Pires, derruba Daverson, falta pro Galo. É impressionante, né? O Daverson tá em toda a parte, é muito visado, sempre se enroscando por ali com os marcadores do River Plate e autor do gol que vai dando a vitória pro Galo na Arena MRV 1-0. Se tem hit, tem estrela, estrela mete ao hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Daqui a pouco você acompanha para todo o Brasil, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Cartão amarelo agora para o Bustos. Chegada forte no jogador do Galo no campo de ataque, meia esquerda, é o Paulinho quem sente. O banco de reservas vai para cima, pedindo cartão vermelho. Era o Arana que estava na jogada, né, Aldovale? Isso acaba causando um rebuliço nos dois bancos. É uma disputa pelo alto. E aí o Arana vai com o braço apoiado no Bustos. O Bustos já ergue um pouco mais o braço e acaba atingindo o rosto do camisa 13 atleticano, não com tanta força, mas acaba atingindo o rosto do Arana. Aqui, ó, o Martelli acha que não foi, ó. Ó, cadê a câmera? Cadê o Ale? Vai pro lado ali. Pra cá, então, Ale, ó. O Martelli acha que não foi, ó. Quem tá no YouTube, ó o Bustos no Arana aqui, ó. Nunca jogou bola. Brincadeira. E o cartão amarelo? Era pra vermelho, então? Não, só amarelo. Ah, bom. Aliás, o Bustos encheu o saco pra ir pro River, viu? O Inter não queria liberar. O Bustos... Faz falta no River? Ou faz falta no Inter, ô Pretzel? Bustos, no momento, não está fazendo, porque o Bruno Gomes tomou conta da posição. Improvisada, hein? O Roger achou uma posição pra ele improvisado, mas o Bustos foi um bom jogador pelo Inter. 43 minutos jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. O futebol tradicional da Bandeirantes trazendo por enquanto primeiro jogo da semifinal da Liberta. 1-0, o Galo vence o River. Lianco parte para o campo de ataque, linha de fundo, tá pressionado, busca espaço, volta para Scarpa, Scarpa domina, quina da grande área, Scarpa cruzou fechado, Daverson, passa da bola, vai pela linha de fundo. Uma bolaça do Scarpa nas costas da zaga, ponta esquerda, Daverson acreditou. Não, nossa, mas o que estava impedido o Daverson, por isso que ele acreditou, né? Tava 4 jogadores à frente, o do Vale. Mas ele tá sempre por ali, né? Fazendo essa fumaça, é o que gosta, é do que se alimenta o Daverson, mesmo em posição irregular por ali. Daqui a pouco, pintando os acréscimos, Martelli, o Galo vai vencendo 1-0 o River Plate na Arena MRV. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque Nakata. Quase 45 minutos jogados deste primeiro tempo. 1-0, Atlético Mineiro vencendo o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Em casa o Galo, em casa o Atlético. 45 do primeiro tempo. 4. Vamos até 49, deu 4 o árbitro. Desce a equipe do River. Nacho Fernandes desarmado, tome contra-golpe. Carrega a bola na ponta direita, Paulinho. Paulinho erga a cabeça, busca espaço, não tem ninguém, volta o jogo, cochilou, o Linco perdeu. Ganha o River mais uma vez, está jogando pelo campo de defesa. 1-0, 4 minutos de acréscimo, já o intervalo, tá à frente o Galo. Já fala Pretzel, vem Hulk lançado na ponta direita, perde a bola, ganha Pezela sai jogando para a equipe do River Plate, o zagueiro, 3 zagueiros de um lado, 3 zagueiros do outro também. Pezela pela meia direita para Paulo Dias domina, erga a cabeça, carrega a bola, chapa a bola nos pés de Simon volta, tenta ser jogando, Simon tentando armar a jogada para a equipe argentina, mete a bola na meia direita, é para Bustos deixa a bola passar para Paulo Dias recua para Armani dentro da grande área de perna direita, quebra para ataque, Júnior Alonso na meia esquerda, sobe para tocar
tocar de cabeça, corta a marcação para Paulinho. Paulinho para Daverson. Daverson de calcanhar, toma a falta. O árbitro não quis nem saber, mandou seguir. 46, passa o primeiro minuto de acréscimo, vamos até 49, desce o River, Borja abre a jogada pela ponta direita, tenta botar na corrida, Bustos domina à frente do banco de reservas, volta a jogada por dentro, trabalha a bola Enzo por dentro, passe errado, nos pés do Batalha. Esse resultado pro River é bom, Pretzel? Sempre eles trabalham assim, né? Jogando fora, até uma derrota por um gol é aceitável, para decidir em casa depois, mas no momento... O Atlético fez o gol, teve um lance com o Daverson, só que estava impedido. O Atlético recuou e o River fez com que o Atlético recuasse. O River marca muito em cima, não tem muita velocidade de contra-ataque também, mas é um time que agora não permite que o Atlético jogue, né? Então esse 1-0, ele tem uma razão. O oportunismo de Daverson na experiência com o Hulk ao lado dele. Então 1-0 Galo vai sendo um placar correto num jogo muito parelho. Relógio vai marcar 47 minutos jogados deste primeiro tempo, só mais 2 da primeira etapa, 1-0, River vence o jogo, sai jogando pela quarta zaga do Minas, Júnior Alonso, com a bola nos pés, erga a cabeça, perna esquerda, recua, torcedor do Galo começa a perder um pouco a paciência com esse jogo de voltar pro meio da grande área, dá o jogo pro Everson, aí o Everson gira na meia direita, aí depois um zagueiro vai, rifa pro campo de ataque, tudo bem que sai um gol assim. Mas o torcedor do Galo não está gostando muito não. Lianco na meia direita toma falta, amarra o jogo para o jogo árbitro. Falta em cima do Lianco, é isso? Aliás, foi bem dali que ele fez o lançamento para o gol do Daverson, né? É impressionante o passe que ele acerta para o Hulk brigar e essa bola acabar ficando com o camisa 9 que dribla o Armani e marca. Então o Lianco lá da defesa também ajudando a armar o Galo e até por isso sofreu a falta por ali no campo de defesa da equipe atleticana. 1-0 vence o Galo. Quase 48 minutos jogados deste primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o Atlético Mineiro. Abre a jogada na ponta direita. Scarpa recebe, Scarpa. Devolução na ponta. Bom passe, Lianco cruzou dentro da grande área. Hulk dominou, esperou demais. Esperou demais o Hulk para bater o gol. E aí na sequência a bola pega no Daverson. Adivinha, do Vale? Ele estava ali meio perdidão, né? Meio deslocado. Porque o Hulk prefere o domínio e depois se enrola com a bola. E aí, na sequência, o Deivinho estava de fato adiantado, a bola acaba pegando nele, desperdiça a chance de levar perigo. O Atlético Mineiro que vence o jogo 1-0, gol dele, Daverson, o menino maluquinho. Vai terminar o primeiro tempo na Arena MRV, por enquanto, Atlético Mineiro 1, River Plate 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, gol de Daverson. Vem para fazer a cobrança de impedimento, vai para a bola Armani, dentro da grande área, quebra para o campo de ataque. Sobe Júnior Alonso para cortar de cabeça, tira a marcação, falta em cima do Daverson. No círculo central do gramado, Daverson ajoelhado, com as duas mãos espalmadas juntas, como quem rezasse pedindo o cartão, o juiz não deu. Aproveita o árbitro, ergue o braço, aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo na Arena MRV. O Atlético Mineiro vai vencendo o River Plate por 1-0. E o tempo fecha na saída para os vestiários. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é dele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, Martela Martelli. Por enquanto, jogo quente na Arena MRV. Mas vai dando galudo, galão da massa. Daverson foi para a rede aos 22 da primeira etapa. 1 Atlético Mineiro, 0 River Plate. Pau tá cantando a saída de campo aí do Vale. É, do jeitinho dele, né? O Daverson vai entrando na mente dos jogadores do River Plate. Marca gol, provoca, acaba tomando ali algumas chegadas também. Fica em impedimento, mas mesmo assim faz aquela fumaça. O Daverson está em todas as partes do campo da Arena MRV. E com o gol dele, o Galo vai vencendo o River Plate. Resultado importante, 1-0 à disposição dos treinadores para a segunda etapa. Capela, Matheus Mendes, Fux, Otávio Vargas, Allan Kardec, Igor Rabelo, Igor Gomes, Mariano Saravia, Paulo Vitor, Rubens e Alisson. As opções do Milito pelos lados do Galo. Importante repetir por aqui, o Acunha, jogador experiente, campeão do mundo pela Argentina em 2022, acabou sentindo ainda no aquecimento antes da partida e ficou de fora. Com isso, o Enzo Dias, que seria reserva, está entre os titulares da equipe do River Plate. O Galhardo ainda tem Ledesma, Casco, Gatoni, Dias, que agora, na verdade, está entre os titulares, Craneviter, Vilagra, Messa, Lanzini, Echeverri, Maston Tuono, Solari
e Bareiro as opções do Galhardo para a segunda etapa. Capela. Alexandre Pretzel, o PDV já colocou em destaque aí as opções das duas equipes. A minha pergunta é, antes da gente analisar o jogo, agora eu vou tentar ser um pouco mais, como é que eu poderia dizer? Um pouco mais venenoso. Igor Jesus é o centroavante, entre aspas, titular pelo que vimos na última data FIFA. Não vai fazer isso. Vou. Não, tu não vai fazer isso. Vou porque fazer tu é chacoteiro. Sabe por quê? Não, esse é um debate. Cara, não, pera, não é um debate, é um debate que eu não terminei no nem de colocar. Não, mas eu sei o que tu vai fazer. Você não sabe se é mãe de nada então agora. eu posso dizer, vou Não. adivinhar. Tu vai perguntar se o Davidson joga na seleção atual. Não vou perguntar. Não faça isso. Não vou perguntar. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá? Se você puder respirar, tomar uma água, calma, que você está muito acelerado. Cara? Calma, irmão, calma, respira. O intervalo começou inteligente. Quais Vamos ver se continua. outros centroavantes no futebol brasileiro jogam mais bola que o Davidson na atualidade? O Pedro. Tá machucado, mais. Hoje, na atualidade, hoje. Ele tá machucado. Brasileiro, você está dizendo? Sim. Pô, brasileiros são poucos, até porque os 9, a maioria, os 9, né, são estrangeiros. Né? Sim, e aí? Aí a minha pergunta é... Sim, levaria o Davidson para a seleção brasileira, não faça isso. Te pergunto. Não. Tô te perguntando. Não, de jeito nenhum. Ele deve muita bola ao Igor Jesus, que hoje é o titular da seleção brasileira. O Igor Jesus brasileira. é melhor que ele, é mais completo que ele. Né? E outra, o Igor Jesus não tem essas infantilidades, essas bizarrices que ele faz aí. Ele tá bem, ele estava bem no jogo, ele ficou 3 vezes impedido, sabe por quê? Porque ele fica olhando para a torcida. Mas é verdade, ele ficou 3 vezes impedido. Fica disperso, né? E aí ele quis agora no final bater boca com o jogador do River, o Cristiano Nunes, que é o coordenador físico lá, tirou ele do bolo. Certo? Parece que ele provoca esse tipo de situação. Ele gosta. Pô, tem que amadurecer. O cara tem 33 anos, pô. Mas assim, ó, é um fazedor de gols, é um oportunista. Dentro da área, ele é um jogador perigoso. Agora, uma coisa é fato, Pretzel. O Galo não vem jogando aquele futebol vistoso, mas é um futebol eficiente. Pegou um River Plate e fez um bom primeiro tempo, hein? Honesto. O River levou o gol e saiu pro jogo. E o Galo, marcando totalmente a saída de bola do Atlético. Que ficou esticando bola pro Hulk, bem marcado. O Hulk só teve uma vitória. A vitória no lance do gol, aos 22, que ele tromba com o Pires na experiência e o Davidson esperto, dribla o Armani e faz sem goleiro, né? Esse foi o melhor lance do jogo. Já tinha um gol anulado do Galo, né? Que o Davidson estava impedido. Agora, antes do impedimento, não sei se o PDV e o Martelli concordam, poderia ter marcado o pênalti, o Jesus Valenzuela, porque a bola bate no braço do jogador do River e espirra para o Davidson, que estava impedido. Mas eles preferiram dar apenas o impedimento, né? Então o Galo é o seguinte, ó, o Milito tem trabalhado muito bem isso aí, viu? Copas se classificam, né? Você precisa se classificar na Copa. Não precisa jogar bem, né? É o que ele tem feito. Foi assim contra o São Paulo, na Copa do Brasil, perfeito. E está quando o Fluminense foi um amasso, principalmente o jogo da volta, na Libertadores. E na Copa do Brasil, o São Paulo fez o quê? O Atlético eliminou o time do São Paulo sem jogar bem. Né? Segurando o resultado, jogando em casa. Fez 1-0 aqui, jogando mal, um gol no último minuto, travou o São Paulo no jogo da volta. Passou para a semifinal. Na semifinal, ganhou em casa de 2-1. E arrumou um gol contra o Vasco da Gama, eliminando o Vasco fora de casa. Então o Milito tem feito essa receita, viu? Não precisa jogar bem, você precisa se classificar. E é o que pode acontecer na Libertadores. Mas tem muito jogo pela frente, viu? O time do River é bem treinado. O Gadiardo chegou agora. Na Libertadores ele está bem. Mas no Campeonato Argentino ele está 11 pontos atrás do Vélez Sarsfield, que é o líder. E se terminasse hoje, o River só estaria na Sul-Americana. O River não disputaria a Libertadores América no ano que vem. Você tem toda a razão. Vamos às notas da primeira etapa. Nota do Galo no primeiro tempo. 7. Melhor em campo do Galo. Melhor em campo do Galo, eu gostei do Arana, mas gostei do Davidson também, apesar das loucuras. Tá, quem? Davidson. Pior em campo do Atlético Mineiro. Pior em campo, sabe que não teve ninguém destoando assim? Bem, não, né? Eu acho que é um cara que sumido pela importância do jogo, Scarpa. Do outro lado, River Plate. River Plate. Nota do River. 6. 6, passa de ano. Melhor em campo do River. Colídio. O pior, eu achei assim, ó, esse Pires, zagueiro, viu? Que tem dupla nacionalidade. Meio grossão, português argentino. Ele é natural ele é português. A arbitragem até aqui do Valenzuela. Pior do que eu esperava. Uma nota 5,5, 6. 5,5. O jogo como um todo. Falando demais, certo? Jogo 6,5. 6,5. A nota da transmissão até que o Martelli bem no jogo. Muito bem, Martelli. Muito bem. 8. PDV? Bem. É meio celular. Não sei, né? Pensando mais no São Paulo, mas 8. E na Gagliotti demorando para fazer as inserções. 2 jogos consecutivos. Exato, meio cansado. A gente tem que
acalmar as coisas. São o segundo jogo consecutivo, né? É a única que está fazendo isso, né? 8 também, né? 8. Equipe técnica até aqui. Nota 10. Sem problema. Michel carrega nas costas. Sua análise dos seus próprios comentários, você ficou satisfeito com o seu desempenho? Eu fui pouco acionado, né? Mas quando fui, acho que eu mantive, né? A média, né? Sim. 8,5. 8,5. A apresentação está do seu agrado até aqui? João, vou te falar, viu? A viagem não te fez bem em relação à tua comunicação. Acho que foi melhor nas férias, viu? Mas uma nota 8. A média da equipe, uma nota 8. Chama o intervalo para nós aí, vai. Já o segundo tempo com a narração do Pedro Martelli, Galo 1, River Plate 0. É um intervalo inteligente. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É hora de semifinal na Sul-Americana. E existe um time que não aceita deixar o ano sem um título. Golaço! É do Corinthians! Então fiquem ligados, argentinos. Em Itaquera, rival nenhum faz graça. Aqui é tudo preto no branco. Quinta tem Corinthians e Racing, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Sai jogando pelo campo de defesa, domina a jogada pela quarta zaga. Vai Lianco, Lianco trabalha pela meia direita, erga a cabeça, tenta cruzar a fronteira, fatia para o campo de ataque, é para Hulk, Hulk ganhou no corpo, deu jogo para Daverson, vai fazer, driblou o goleiro, bateu, golaço! Gol! Impedimento não vale, na segunda, Daverson não desiste nunca. Lianco na ponta direita, campo de retaguarda, erga a cabeça, fatia para o campo de ataque, uma blitz do River Plate. Hulk, o incrível Hulk, no corpo, na massa, na garra, ganha do zagueiro, conta com a sorte, é verdade, bate na nuca do Hulk, se oferece na entrada da grande área. Daverson, um toque de perna esquerda para limpar o goleiro, tirar a Armani da jogada, levou para a linha de fundo, gol aberto. Perna direita, chapa a bola para o fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados deste primeiro tempo, para esse galo forte, vingador, pulsar, estremecer, vibrar. Daverson era o cara do jogo, é ainda mais o cara do jogo. 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o River Plate do Vale. Um gol construído primeiro pelo lançamento espetacular do Lianco. E aí o Hulk, usando a sua característica, a força física, para atropelar o Pezela e deixar o caminho livre para Daverson driblar Armani e finalizar para o fundo das redes. Gol confirmado. O Galo abre o placar na Arena MRV em Mr. Libertadores. Atlético 1, River 0. 10h34 de volta, intervalo inteligente, Bandeirantes. Alô, Nina Gagliotti, os times estão voltando, mas vamos fazer o seguinte então. Você aproveita para passar o super placar e você, com esta voz maravilhosa, vai acionar Pedro Martelli. Martela, Martelli, mas quero você lá em cima, lá no pique, daqui a pouquinho tem apito final. Vamos lá, Gagliotti. Vamos lá, Capela. Neste momento, o Galo vai fazendo o resultado. O jogo da volta na semana que vem lá na Argentina. Amanhã tem Botafogo e Penharol. A partir das 9h30 da noite a bola rola. E aqui na Rádio Bandeirantes você escuta esse jogão. Bola rolando neste momento. Jogos simultâneos aos nossos. Também no intervalo, Novo Horizontino 2, Avaí 0. Vila Nova 0, Amazonas também 0. Lembrando que mais cedo o CRB perdeu do Mirassol por 1-0. E o Santos venceu o Ceará também por 1-0, jogos que interferem na parte de cima da tabela da Série B. Às 7h30 da noite aconteceu também Fluminense e Atlético Paranaense, esse jogo pela Série A do Brasileirão, que coloca o Fluminense mais acima na tabela, estaciona o Furacão no Z4. Pedro Martelli, jogadores em campo, segundo tempo de Atlético Mineiro e River Plate. Valeu, Nina Gagliotti na condução do intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Times de volta ao gramado, vamos para o segundo tempo, invertem-se os lados, à esquerda o Galo, à direita o River. Bate na bola, Borja, começa o segundo tempo. Pedro Martelli.
Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. É a semifinal, primeiro jogo de Copa Libertadores, terça-feira de Libertadores da América, no microfone da Bandeirantes. Vence o jogo Galo, vence o jogo Atlético, 1-0, gol de Daverson. Mesmo os 22 jogadores, Paulo do Vale. Exatamente, Martelli. Lembrando que o River não pôde contar com a Cunha, que se machucou no aquecimento antes da bola rolar, e o Enzo Dias foi o escolhido. E ó, já sai cartão, hein? Enzo Dias. Pro Enzo Dias. No carrinho forte para cima do jogador do Galo, no campo de defesa. Na direita, cartão amarelo merecido ao Pretzel. Merecido, entrada forte, né? E o árbitro Jesus Valenzuela, nesse caso, ele tá aplicando os cartões corretamente. Não está aliviando e não está administrando absolutamente nada, né? Mais uma falta cometida pelo River. Neste momento, nós temos 20 faltas no jogo. 13 cometidas pelo River e 7 pelo Galo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. O do Vale, quem é que tá no banco do Galo? Vamos lá, Martelli. Matheus Mendes, Fux, Otávio Vargas, Allan Kardec, Igor Rabelo, Igor Gomes, Mariano, Saravia, Paulo Vitor, Rubens e Alisson. Você ligado no microfone da Bandeirantes, agora ataca para o lado direito o Atlético Mineiro, 1-0, Atlético Mineiro 1-0, gol de Daverson. Todo o segundo tempo pela frente da Bandeirantes. Terça-feira que vem, jogo no Monumental de Núñez. Jogo de volta pela Copa Libertadores da América. Vem para o campo de ataque mais uma vez o River. Colídio pela meia esquerda, tenta chegar na bola antes dele, a marcação Lianco. Quebra de perna direita para o campo de ataque para ninguém, corta a marcação. Simão vem por baixo, põe para fora. Lateral para o Atlético Mineiro cobrar no campo de defesa pela meia direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Scarpa fatia para o campo de ataque, Daverson. Daverson domina, perde a bola sai pela linha lateral na ponta direita. É lateral, manual para o Galo. Vai ganhando metros o Atlético Mineiro. Daverson protegendo a bola, Scarpa vai para a cobrança exatamente ali onde fica o quarto árbitro. 1-0 vencendo o jogo Galo, gol de Daverson. Manual para a equipe do Atlético cobrar no campo de defesa. Gustavo Scarpa arremessa para o campo de ataque, corta de cabeça, tira a marcação do River Plate, completa de perna esquerda. Fausto Vera para frente, é para Daverson. Daverson toca de cabeça, Hulk disputa a bola no alto. Vem Paulo Dias, recua, tá nas mãos de Armani do Vale. Para trabalhar pela primeira vez, o capitão do River Plate nesta segunda etapa já repõe em jogo. O Galo vai vencer o gol de Daverson, 1-0. Abra Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. River Plate está jogando pelo campo de defesa, gira frente à marcação, faz o passe Fonseca. Fonseca pela meia esquerda, corta a marcação, fica no bate-a-bate, volta pela meia direita, Lianco de perna direita. Quebra para ataque, quica no meio da grande área, está nas mãos do goleiro. Alexandre Pretzel, 3 do primeiro tempo, ou melhor, do segundo. Você esperava alguma mudança, Pretzel? Não, os dois times voltando com as mesmas formações, porque tiveram bons desempenhos na primeira etapa. Olha o Galo, um pouco mais retraído, dando a bola para o River, mas sem dar muito espaço ali no meio de campo, né? Forçando o River a fazer ligação direta como fez agora. Vai ser um jogo bem administrável ou não, porque o Galo vencer por 1-0, nós estamos falando de dois treinadores argentinos, né? O Milito chegar do Monumental de Núñez jogando pelo empate também é interessante. Placar de 1-0, Atlético Mineiro vencendo, vem para o campo de ataque, Lianco pisa na bola, solta por dentro, Fausto Vera domina, Fausto volta para Alan Franco pelo círculo central do gramado, chapa a bola pela meia esquerda, cruza a fronteira, Júnior Alonso para Arana volta a jogada para Alonso, você ligado no microfone da Bandeirantes, valendo vaga na final da Libertadores, primeiro jogo, 1-0 na casa do Galo, gol de Daverson, Scarpa acionado pela meia direita, penteia a bola, tentou escapar da marcação, Enzo Dias por baixo, estica a perna esquerda, a bola toca na ponta da chuteira, vai-se embora. Em linha lateral, manual para o Galo cobrar no campo de ataque. Há 4 minutos e 30 jogados deste segundo tempo. Scarpa cobra para Hulk para Scarpa. Scarpa pressionado, chapelou, toma falta, árbitro para o jogo. Falta para o Galo cobrar ponta direita. À frente do banco de reservas, Enzo Dias, já amarelado, faz a falta do Vale. Tá com a caixa de ferramentas aberta por ali. Faz a falta agora no campo de ataque do Atlético Mineiro. Tá por ali, ó. Gustavo Scarpa, camisa 6, preparado para a cobrança. Scarpa para a bola, toma a distância, a perna esquerda é a forte dele. 5 minutos jogados neste segundo tempo. Scarpa autorizado, partiu, levantou, Daverson, escorou de cabeça pro gol. Para fora!
lá pela linha de fundo. Dessa vez a movimentação do Daverson foi ficando para trás, entrada da grande área. Ele testa de cabeça, toca no chão, passa à direita do goleiro Armani. Só tiro de meta pro River. Sobe o volume o torcedor do Galo do Vale. Acertou no movimento, mas não na direção da bola. E depois chamou a torcida. Este é Deivinho, camisa 9 do Atlético, autor do gol que vai dando a vitória ao Galo. Placar de 1 a 0, placar de 1 a 0. Atlético Mineiro vencendo, vai construindo essa vantagem para o jogo de volta na terça-feira. Passa o tempo, 5, quase 6 jogados neste segundo tempo da Arena MRV. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Vai ser jogando o Atlético. Dentro da grande área, ou melhor, dentro do círculo central, os jogadores do Galo estão pedindo uma chegada um pouco mais forte, sobrou um braço ali no Júnior Alonso e um cartão, o juiz não deu. Segue o jogo, cobra a falta, depressa o Galo. Bianco lançado pela meia direita, vai curtindo o Mandman, ergue a cabeça, tenta o cruzamento, estica a perna o Dias. Ele vem para botar para fora em mais um lateral. Manual pro Galo que toma conta neste segundo tempo por enquanto. Vencendo o jogo para 1 a 0, gol de Daverson. Transforme o Jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim, acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Galo pro campo de ataque na ponta direita, recebe mais uma vez Fausto Vera, briga pela bola, chega por baixo, frente à marcação, forte Pires, Pires pela linha de fundo, travado pelo Fausto Vera, bola não sai pela linha de fundo, Pires completa, toca de cabeça, quarta marcação, Colídio por dentro, contra-ataque armado, Nátio Hernandes puxa pra frente, tenta descer o Galo por baixo, firme Alan Franco, corta, Alan Franco pra Paulinho, entrada da grande área, caindo pela meia esquerda, passou Arana recebeu, cruzou por baixo, Pezzella tira. Estica a perna, Pezzella põe pra fora. Lateral pro Galo, ensaia uma pressão Atlético Mineiro no comecinho deste segundo tempo. 7 minutos jogados deste segundo tempo, por enquanto 1 a 0 pro Galo. Batalha domina pelo círculo central do gramado, gira o jogo pela meia esquerda. Deu passe pro canhoto, Júnior Alonso. Alonso ergue a cabeça, chama pra canhota, volta a jogada pra Batalha. 1 a 0, Galo vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes da faixa estendida. 86.3, pegando legal a faixa estendida em todos os cantos do Brasil. Arana briga pela bola pela meia esquerda, pede a falta, o árbitro não marca, vem por baixo para botar para fora. Quarta marcação com Bustos amarelada, a bola não sai, que na da grande área, Daverson já pelo primeiro, passou do segundo, pede a falta, o árbitro dá só lateral. E o Daverson fica sentindo aí do Vale. Exatamente, leva a mão ali na posterior da coxa, né? Fica ali estatelado no gramado depois da jogada com o Paulo Dias. Ele acaba tomando ali a trombada numa disputa normal, reclama e depois sente a posterior. Aquele pacote completo do Daverson. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Ele reclama demais, às vezes cansa, né, o Pretzel? Ou cansa sempre? Eu acho que cansa bastante, não, e atrapalha também, viu, o desenvolvimento do próprio time. Então tem horas que o jogo tem que ser acelerado. O Galo tá ganhando o jogo. Não cabe ficar, certo, no chão, picotando, esperando o árbitro marcar, reclamando. Isso é ruim pro Galo. Acelera o jogo para tentar fazer o segundo ou pelo menos para passar o tempo com o Galo vencendo o jogo. É Copa Libertadores da América, semifinal, primeiro jogo, Arena MRV, você ligado na Bandeirantes, 1 a 0, gol de Daverson. Colídio lançado no círculo central, ajeita a bola, solta para Enzo, Enzo para Colídio no meio de 3, armou na entrada da grande área, Júnior Alonso por baixo. Fez bem a leitura da jogada, corta a bola para a lateral direita. A bola sobra ainda do River Plate, domina por dentro. Está pressionado pela marcação Fonseca. Fonseca perde a bola. Hulk ganha, parte em contra-golpe, acelerou, o juiz mandou seguir. Hulk não soltou, Daverson estava pedindo. E aí o Daverson comete falta de ataque na sequência. Definitivamente não é a noite, até agora, do incrível Hulk. Mas é impressionante como o River acaba vacilando, né? Ali no meio-campo, a roubada de bola do Atlético Mineiro que descia. O Hulk, que foi importante no gol do Daverson, agora acaba desperdiçando o presente dado pela equipe do River. Placar de 1 a 0. Atlético Mineiro está vencendo o gol de Daverson. Vem para o campo de ataque porque não se acerta o Galo. Lançamento é para Colídio. Colídio briga pelo alto, batalha no alto, tira, corta a marcação, Alan Franco. De qualquer jeito, quebra para o campo de ataque. Toque de cabeça do Pezzella errado. Toque de cabeça nos pés de Daverson. Daverson pela meia esquerda no campo de ataque. Soltou para Paulinho. Paulinho para Daverson. Tá jogando na noite. Daverson, o autor do gol. Daverson volta para Fausto Vera. Fausto Vera por dentro para Hulk. Hulk adiantou. Perdeu na sequência. Ganhou. Soltou Fausto
Fausto Vera dominou, girou na ponta direita, linha lateral da grande área. Scarpa dominou, clareou, bateu no gol. Armani no canto esquerdo pega. Firme para fazer a defesa no fraco chute do Scarpa do Vale. E chama atenção por ali na grande área o próprio Fausto Vera, né? Fazendo ali uma parede, um papel de pivô, servindo justamente o Scarpa, que tentou acertar o canto do Armani, que agarrou a bola, ficou com ela. 1-0, vence o Galo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, primeiro jogo em Belo Horizonte. 10 jogados do segundo tempo. Atlético Mineiro 1, Daverson. River Plate 0. QG de Esportes da Bandeirantes, Nina Gagliotti. Martelli, bola rolando na Série B. Novo Horizontino vai vencendo o Avaí por 2-0. Vila Nova e Amazonas segue 0-0. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Tenta descer para o campo de ataque. A equipe do River domina na meia direita. Cruzamento, escorou a marcação. É para Borja. Borja para Colídio dentro da grande área. Batia, mate, vai sobrar por baixo. Batalha na linha de fundo. Tira. Vibra o torcedor do Galo. Saiu bem agora. Agora a batalha se vira. Põe para fora. 11h30 jogados do segundo tempo. Lateral para o River Plate cobrar. Campo de ataque na meia direita. Juizão mandou esperar. O quê? Toque de mão. Não inventa não. Agora sim mandou seguir lateral para o River Plate na ponta direita. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque na cata. Lateral para o River, cobrar já cobrado. Toca de perna direita, linha lateral da grande área. Ponta esquerda, Colídio. Tentava buscar Borja, quarta marcação do Galo. Sai jogando pela meia direita, Lianco para Hulk. Hulk perdeu a bola. Ganha na ponta esquerda, desce Pires. Pires em contragolpe, derrubado. É falta. Falta besta agora do Galo. Falta do Hulk e perigosa para o River Plate, em do Vale. E ele fica sempre ali, né? Fazendo aquela pressão na arbitragem. O Hulk ajuda na marcação, acaba tocando ali por baixo no Gonzalez Pires e faz a falta para a equipe do River Plate, que já vai mexer. Vilagra e Messa já devem pintar aí na equipe do Galhardo. Jogo parado, falta marcada para o River Plate cobrar na ponta esquerda, na altura da quina da grande área. Dois jogadores com seus braços erguidos, sinalizando a jogada. Colídio vai para a área. Jogadores do Galo preocupados dentro de sua defesa. Everson posicionado também, acertando a barreira. Nacho para a bola, levantamento para Borja, subiu. Tocou de cabeça mal, cortou a marcação, voltou Colídio, bateu no gol, estica a pé na batalha, tira. Rebote ainda é atrás da Fonseca, bateu travado. Voltou mais um chute dentro da grande área, vai sobrar Colídio. Everson por baixo. Respira fundo o time do Galo e a torcida do Vale. É, porque nesse bate-rebate essa bola pode sobrar ali para um atacante do River Plate, né? Sempre incerto um ataque como esse, mas não deu em nada. Agora o Atlético toca a bola, vence o jogo 1-0. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o seu corretor. Bola nas mãos do goleiro Armani, tranquilo, o Pretzel. E o jogo, mestre? Jogo bem equilibrado agora. O Atlético mais no contra-ataque mesmo, que mantém o seu esquema de jogo com 3 homens na frente e 2 meias fechando ali o setor de meio campo. Só que tem um buraco, ó. Um buraco entre 5 jogadores de defesa com 5 de ataque do Atlético. O River Plate não aproveita, faz ligação direta neste momento. O jogo é parelho, bom jogo, tudo aberto ainda mesmo com a vitória parcial do Galo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-0, o Galo está vencendo o jogo, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. Muita gente curtindo, querendo mais o gol, para chegar mais confortável sim, o Galo no jogo de volta, terça-feira no Monumental de Nunes. River Plate, Atlético Mineiro, jogo de volta da semifinal da Libertadores. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Vamos dar um abraço para a Érica Castelhano. Érica que está sempre, Érica sempre nos acompanhando, tanto no Resenha, né, quanto no Esporte Debate nas nossas jornadas. Um grande abraço para ela, viu? Ela diz que eu fico muito à vontade quando eu estou com Martelo, Capelanes, Martelli, Capelanes e PDV. Aí eu também fico à vontade, viu, mestre? Ó. Não, mas eu só com o PDV. Não, você falou Martelli, né? Não, eu li a mensagem da Érica. Mas eu só fico ambíguo agora. Depois eu só fico à vontade com o PDV. Ok. Contigo, com o Capelanes, não. Tá bom. Vai ter menos acionado agora no segundo tempo.
Já tá sendo, aí vai, né? vai cair o conteúdo. A transmissão hoje tá 5 por 1, né? Como assim? Tem que, sim, cinco reportagens para uma opinião. Ok, perdão. Tem que diminuir. Eu vou equilibrar, eu vou equilibrar o confronto. 2-2, por exemplo. 2-2, por exemplo. Então vai lá, Paulo do Vale agora. Vamos lá, ó. O Nacho saiu com a 26, entrou o 10 Lanzini, entrou também o Messa, número 8, na vaga do Santiago Simon, e o Vilagra, camisa 23, também pintou na equipe do River Plate. Eu já confirmo quem é o nome do homem? Para a entrada do Vilagra. Vilagra? Isso, 23. Perfeito, então. Então nós temos Vilagra, Lanzini e Messa em campo, tripla alteração. Foi o Fonseca que saiu, Martelli. Nicolas Fonseca saiu com a 4. 3 alterações do River Plate. Galo tem falta para ser cobrada na ponta direita. Levantamento para o meio da grande área, linha de fundo, toca para trás. Júnior Alonso corta a marcação. Volta Guilherme Arana, está jogando tranquilamente. 16 jogados deste segundo tempo. O Pretzel. Marcelo Galhardo mexeu 3 vezes, hein? O Messa é jogador de frente, experiente, 31 anos. O Lanzini jogou no Fluminense, jogou no futebol inglês. Está de volta, River Plate é meio avançado no lugar do Nacho Fernandes, fez um jogo muito discreto. E a troca do Fonseca pelo Vilagra, um volante pelo outro. Placar de 1-0, Atlético Mineiro vencendo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Relógio marca neste momento 16 minutos jogados. 16 minutos jogados deste segundo tempo. Canta forte o torcedor do Galo. Está jogando a equipe do River Plate. Tenta o lançamento pela meia direita. Consegue o domínio Bustos. Bustos volta a jogada pela quarta zaga. Se apresenta Paulo Dias. Paulo Dias tenta sair para o campo de ataque. Está pressionado pela marcação. Sobe a marcação do Galo. 16, quase 17. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vai dando o Galo. Vai dando o Galo até o momento, levando a vantagem para o jogo de volta. Para o jogo de volta na terça-feira no Monumental de Nunes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil. Se é Sil, pode confiar. Vem para o campo de ataque o River Plate. Domina pela ponta direita, está livre de marcação. Bustos na queira da grande área. Pedalou, balançou, foi para cima da marcação. Soltou na ponta direita, está pressionado Messa. Messa volta a jogada, trabalha a bola. O River Plate vai cercando a grande área da equipe do Galo. Não é nada que o torcedor do Atlético Mineiro queira ver. Uma pressão do River Plate com quase aí 30 minutos ainda para se jogar de bola na Arena MRV. Está jogando Maunianco pela ponta direita do campo de retaguarda, domina Lanzini. Lanzini por dentro, bom passe para Colídio. Colídio tenta o passe por dentro, se antecipa a quarta marcação. Afasta o Galo, tenta descer para o campo de ataque. Não se acerta, perde mais uma vez. O River Plate domina pela meia direita, fez o giro frente à marcação, girou. Vilagra pela ponta direita, cruzamento para a área, passou por todo mundo. Ninguém tocou, foi pela linha de fundo. É um perigo esse Colídio no meio da grande área do Vale. Impressionante, né? Ele tá por ali justamente para tentar tocar na bola. O Lianco faz a proteção, mas por ali o Colídio poderia levar perigo. O River Plate vai tentando o empate na Arena MRV. Você gostou desse centroavante Colídio? Esse aí é outro que tem, Pretzel. Vaga em vários times do Brasil. Bom jogador jovem e é uma revelação do futebol argentino. E foi contratado pelo River, né? Então acho que ele pode, não sei se fazer a diferença, mas ele pode ajudar o River a equilibrar o jogo, como está acontecendo agora. 3 gols na Libertadores. Equilibrei bem também, reportagem e comentários agora nessa tocada, tá boa? Melhorando, né? A gente equilibra o conteúdo também, ou aumenta, né? Fazer o quê? O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes de olho na Libertadores. Galo tenta descer para o campo de ataque. Lançado o Hulk. Hulk na ponta direita. Nossa, mas o Hulk hoje tá uma tiriça, hein? Tiriça não. Porque tiriça às vezes dá a entender que o cara não tá correndo. Só não tá dando sorte, hein, do Vale? Mas você se lembra do final de semana, né? O Hulk tava meio sumidão também e deu a classificação pro Atlético Mineiro contra o Vasco rumo à final da Copa do Brasil. É o incrível Hulk, jogador referência, inclusive 115 gols com a camisa do Atlético Mineiro, tem 1 gol na Libertadores de 2024. Só para lembrar que o Colídio tem dupla cidadania, né? É italiano, argentino, 2 passaportes, e ele pertence à Inter de Milão, está emprestado. E agora que eu me lembrei, PDV, ele enfrentou o São Paulo, ele não era do News, ele era do Tigre, enfrentou o São Paulo
na Sul-Americana. Era Reteg e Colide o ataque. Bom jogador mesmo, 23 anos. Galo vem pro campo de ataque, pisa na bola, Paulinho erra, Hulk conserta, Hulk domina a entrada da grande área, Cláudio bateu no gol, uma pancada em cima do zagueiro. Pega forte em cima de Paulo Dias. No toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Noite de Copa Libertadores, semifinal, Arena MRV, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Atlético Mineiro 1, Daverson. River Plate 0, plantão esportivo fala, Nina Gagliotti. Martelli, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund hoje de virada por 5-2 na Champions League. Destaque para Vinícius Júnior, que fez 3 gols. Vale lembrar que a definição do melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro, é na próxima segunda-feira. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vinícius Júnior, melhor do mundo. Sim ou não, Pretzel? Bem provável que sim, hoje ele jogou bem, né? Bem provável que na segunda-feira ele receba a Bola de Ouro. E você acha que o Bellingham tinha condições de... o Bellingham estava na disputa, né? E o Rodri, só que o Rodri se machucou. O Rodri fez uma grande Euro, né? Foi campeão. Então, só que o Rodri é volante, né? Para você, aí tem que ser um fenômeno. O Modric já foi melhor do mundo. Inclusive, naquele ano lá, o Van Dijk tinha que ter sido o melhor do mundo. Discutível, né? Zagueiro, eu me lembro do Cannavaro, lembra? Em 2006, né? Contra o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu acho que vai dar Vinícius Júnior, que vai ser melhor do mundo antes do Neymar, né? A gente esperava que o Neymar fosse, né? E vai dar Vinícius Júnior. E ainda dá tempo? Olha, eu acho que dá, mas tem que, né? Tá um ano parado. Ele tá fora da Liga Saudita, que ele não foi inscrito, né? Ele tem mais 2 jogos até a convocação. Acho que vai ser convocado, né? Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 22 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Tem jogo. Tenta a marcação, Lincoln na ponta direita, sofre a falta. Lanzini deixa o pé. Falta marcada pro Galo bater do Vale. E daqui a pouco Solari e Bareiro. Mais 2 do Marcelo Gadiardo na equipe do River Plate. Atlético vem para o campo de ataque, Paulinho tenta o domínio, perde a bola, fica no bate-bate, volta para Falso Vera, tudo isso na ponta direita, campo de ataque, Hulk dominou, cruzou para Daverson no mergulho, Pesela por baixo, tira, quarta marcação, River tenta descendo contra-golpe, Colídio parte em contra-ataque na ponta esquerda, no meio de 3, acaba perdendo a bola. Lateral para o Galo bater no campo de defesa pela meia direita. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Lianco vai repor a bola em campo, deixa a bola nas mãos de Gustavo Scarpa. Já as últimas 2 alterações na equipe do River Plate. Lianco recebe o passe e fatia para o campo de ataque na ponta esquerda para Daverson. Daverson corre atrás da bola, chega na linha de fundo. Daverson de calcanhar, o Arana não entendeu. O Arana não entendeu, o passe era bom do Daverson da linha de fundo para o meio da grande área. Quarta marcação do River, a bola volta para Lanzini. Lanzini no campo de ataque na ponta esquerda, escapou da marcação, girou na canhota, ainda mais aberto para Enzo Dias. Enzo Dias domina, solta lateralmente para Lanzini. Lanzini está pressionado, escapa para cima dele. Lanzini insiste, recomeça a jogada, tem cruzamento para o meio da grande área, no alto, chega para tocar de cabeça. Batalha, tira de qualquer jeito, a bola volta e é do Galo. Daverson driblou, pede a falta, o juiz não deu, segue o jogo na meia esquerda, domina de novo, Lanzini, o 10 do time, veio do banco, Lanzini para Colídio, Colídio para Porra, vem por baixo, Batalha tira mais uma, tá difícil passar pelo Batalha hoje, hein? Tá bem no jogo Batalha, Everson de qualquer jeito quebra para o campo de ataque, tá bem o Batalha ou eu tô viajando? Tá bem, mas só que a bola bate e volta, ó. Outra falta ele não deu, vamos ver o Hulk agora. Hulk vem para o campo de ataque, solta na meia esquerda para Daverson, Daverson por dentro para Paulinho, não guarda a posição Paulinho, Paulinho gira o jogo na meia direita aqui na da grande área, Scarpa passou, Deus o Dias achou que tinha passado, não passou. Vem no carrinho firme, a marcação do River tira, vem novo lançamento, é para a porca, entrada da grande área, Everson no pecinho. O Everson não quis nem saber no pecinho, mergulhou, tirou fora da grande área de cabeça. Tá meio esquisito esse jogo, hein? Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul.
Quase 25 minutos jogados deste segundo tempo, 11 da noite no futebol da Bandeirantes. Pegando legal em 86.3, na FM 90.9, tradicional de São Paulo. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo da Band, o Band Play. Vale muito este primeiro jogo. Terça-feira que vem, Monumental de Nunes. Segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Vem pro campo de ataque mais uma vez. O Galo insiste na ponta esquerda. Arana clareou pra meia, soltou o balão. Deverson vai fazer, bateu no gol. Duas vezes no jogo, solta a bola do Daverson que ele guarda. Jogada pela ponta esquerda, Guilherme Arana domina. O lateral abandona a canhota forte dele, vem por dentro, pé na direita, solta no facão. Na quina da pequena área, na direita, dominou Daverson com o corpo, tirou da marcação. Um toque na bola, sem olhar pro gol. Tá aí o talento, tá aí a estrela da noite. Ele não sabia. Se batia de perna esquerda, se cortava, foi no instinto. Perna esquerda na bola, só na noção do gol. Bate cruzado, toca no pé da trave do canto inferior esquerdo de Armani. E a bola entra, sem chances para o goleiro de seleção. Daverson de novo, na marca dos 25 minutos jogados deste segundo tempo. Há um nome na semifinal até o momento. Daverson, Atlético Mineiro 2. River Plate 0 do Vale. Tem jogo decisivo na Libertadores. Chama o Deivinho que ele resolve. Pode ser o Flamengo, pode ser o Fluminense, atual campeão. Pode ser o River Plate, tetracampeão da competição. Daverson, o cara do Galo, recebendo o passe açucarado do Arana. E como um atacante oportunista, chutando cruzado, a bola ainda caprichosamente pega no pé da trave e entra. Atlético Mineiro 2, ou melhor, Daverson 2, River Plate 0. Alexandre Pretzel, só dá Atlético Mineiro, só dá Daverson, mestre. Só Daverson, muito oportunismo, o grande personagem do jogo e um gol de centroavante, né? O Arana esticou a bola para ele, ele deixou ela passar no corredor pelo lado esquerdo e bateu na diagonal. O Armani, goleiro grande, eu acho que ele foi surpreendido, e não é falha não, foi mérito do Daverson que venceu o zagueiro Pezela, campeão do mundo pela Argentina. Então é o seguinte, ó, o River um pouco lento, certo? E o Atlético jogando bem. Tem jogo ainda, mas o Galo vai fazendo uma grande vantagem para chegar à sua segunda decisão de Libertadores. 27 minutos jogados deste segundo tempo, a festa do torcedor do Galo. O Atlético Mineiro vai dando uma senhora mensagem na semifinal da Libertadores. 2-0 em cima do River. O Daverson tá levando as duas mãos ali ao abdômen, olhando para o banco, não sei se está se sentindo mal, não sei se pesou o cansaço. 28 minutos jogados deste segundo tempo. Essa vantagem, Pretzel, essa vantagem de 2 gols, ela já é uma vantagem para o torcedor olhar diferente. É uma vantagem grande. Claro que o River na Argentina com 80 mil vai vir para cima, mas o Atlético não tem condição de fazer gol lá, claro que tem. Então é o seguinte, ó, hoje quem está destoando um pouquinho é o Scarpa, que não está aparecendo muito no jogo, jogando pelo lado direito, como o Milito tem o escalado. Mas assim, ó, do outro lado, o lado esquerdo, muito forte, com o Arana, com o próprio Hulk caindo por ali direito e também o Daverson fazendo um grande jogo. Arana vem de novo, soltou para Paulinho, bateu no gol! Gol! Daverson brilha de novo. Ele não sabia se ficava ou se ia embora. Estava sentindo o Daverson inteligente. Se posicionou na entrada da grande área. Cobrança rápida do Galo. Foi inteligente agora na lateral Scarpa. Daverson à frente de toda a zaga. Não tem impedimento no lateral.
nas costas da festa do torcedor do Galo. Ele domina, tira, solta a bola na entrada da grande área. Paulinho estava subido no jogo, não é o 10 do time à toa. Ergue a cabeça na entrada da grande área, chapa a bola, conta com a sorte. O Galo 3 vezes no jogo. A competência acompanha a sorte. Bate no tornozelo esquerdo do zagueiro. Mata o Armani. O chute era no canto. O desvio faz a bola morrer no centro e no fundo da rede. Na marca dos 29 minutos jogados deste segundo tempo, o Galo amplia, o Galo massacra, o Galo passa por cima do River Plate. Paulinho explode a Arena MRV. Atlético Mineiro 3, River Plate 0 na semifinal da Libertadores do Vale. Artilheiro, oportunista e, por que não, garçom. Daverson na inteligência do Scarpa no arremesso lateral. Ele protege, encontra o Paulinho que vinha de trás. Talvez não finalizou como gostaria, mas conta com o desvio. Afinal, pode até ser na casa do River, mas monumental é o Atlético Mineiro. 3-0 na Arena MRV. Agora Daverson provoca. Barba, cabelo e bigode para Deivinho. Galo 3, River Plate 0. Alexandre Pretzel 3-0. Termina o jogo agora. Acabou? Olha, 3-0 é Galo na final, com um pé na final, sem dúvida. E o River permitindo. Tinham 5 jogadores em volta do Daverson e do Paulinho. E saiu o gol. Porque o Daverson foi esperto, né? Fez a parede e deu a bola para o Paulinho, que chutou, ela desviou no Pezela de novo. E acabou enganando o Armani. Então 3-0, o River sentindo demais. E o Marcelo Gadiardo, mais uma vez, apanha jogando aqui no Brasil. 3 para o Atlético Mineiro, 0 para o River. Te falar, cara, os caras estão desesperados, mexeram, fizeram as últimas 2, tomando 3-0. Ele tirou o Borja do Vale. Saiu o 9 Borja, entrou 36 Solari, saiu 11 Colídio, entrou 7 Pareiro. Pretzel. Tirou 2 atacantes e colocou outros 2, mas eu não tiraria o Colídio, né? Agora ele vai pro desespero. 4-0 acaba hoje, viu? 3-0 já acho que já terminou. Mas 4-0 então que vai, olha aí, ó. Tá Vem Galo de novo, agora desesperado o River. Que Pezela por baixo no carrinho, tira só da Galo no jogo, só da Atlético Mineiro vencendo por 3-0. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vem pro campo de ataque a equipe do Atlético Mineiro. E essa história da provocação de Daverson companhia, tem um jogo de volta. Tem um jogo de volta, ser expulso num jogo desse, você perde o jogo de volta da semi. Tem muita coisa em jogo, muito jogo pela frente ainda. 32 jogados deste segundo tempo, 3-0, o Galo vai vencendo. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. River vem para o campo de ataque, Solari domina, pressiona a marcação do Galo, tenta descer para o campo de ataque na ponta direita. Solari enxerga o espaço, solta na ponta, é para Bustos. Bustos por dentro, dominou, escapou da marcação. Quem domina é Messa, armou para a perna direita, não bate. Quina da grande área na ponta direita, volta a bola para Bustos. Bustos por dentro, Lanzini soltou na tabela dentro da grande área, rasga a batalha. Zagueirando nesta noite, indo bem, batalha, tira mais uma. E aí a marcação chega forte, marca falta. Jogo parado, falta para o Galo, é isso? Exatamente, né? O Atlético até dá uma esfriada um pouquinho, vence por 3-0 em noite épica do Daverson, 2 gols, uma assistência, fora as provocações. É o Daverson, né? Fazendo os argentinos provarem do próprio veneno. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 33 minutos jogados deste segundo tempo. Tá vencendo o jogo Atlético Mineiro 3-0, 2 de Daverson, 1 de Paulinho com assistência de Daverson. Vai construindo avanço para a grande final da Libertadores da América. Jogo de volta na próxima terça-feira no Monumental de Nunes, tudo bem. 80 mil torcedores, uma galera, mas o 3-0 é diferente do 2. Sem dúvida. O que Galo... é muito diferente já do 1, o Pretzel. Tem toda a razão. Agora... é muito diferente já do 0-0. Aí tô brincando. Agora tu fosse o Pitágoras, né? Pedro Pitágoras Martelli. Sabe que né? o matemático jogo, os jogos eficiente. acabam em empate, derrota ou vitória. Sim, né? qual é a raiz quadrada de 16? 4. Ah, tá bom. Então tá tudo certo. Você é um grande filósofo. A de matemático. 169 é? 13. Monstro. Isso. 3 Parabéns. vezes 13, isso mesmo. Bom, isso, voltando, né? Voltando ao jogo que interessa, né? Projeção, né?
falar em matemática, 80% de chance do Atlético chegar na final. Tá bom assim? Eu imagino que seja isso, não. Com esses 3-0 aí, eu acho que não entrega de jeito nenhum. Sabe por quê? O time do Galo é um time muito experiente, né? Muito experiente. Agora o River só tá alçando bola pra frente e o Galo tá bem posicionado. Só fazer o tempo passar, como tu disseste. Placar de 3-0, 3-0, o Galo vai vencendo. Daqui a pouco, apito final no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes para falar dessa passada de trator do Galo até o momento. E vem mais. Hulk lançado na ponta direita, escapou. Incrível Hulk, mais uma finta, caiu. Caiu e o árbitro marca a falta. Hulk para cair realmente é difícil. Falta na quina da grande área na ponta direita. É falta para o Galo do Vale. Acho que foi isso que pensou o Valenzuela, Martelli. Para o homem cair é difícil. E ele foi puxado. Ele demorou para se desequilibrar, tanto que ele cai na grande área, mas a falta foi fora. E bem marcada pelo Valenzuela. O Galo ainda tem a bola parada pertinho, pertinho ali. Quem sabe um cruzamento, uma jogada ensaiada, mas o Hulk ia passando, hein? O Hulk ia passando e depois desaba. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Semifinal da Libertadores, na Arena MRV, 35 jogados do segundo tempo. 3 para Atlético Mineiro, 0 para o River Plate, Nina Gagliotti. E já que a gente está falando de Libertadores, amanhã tem Botafogo e Penharol, a outra semifinal. A bola rola a partir das 9h30 da noite. E o Rogério Assis conta tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Segue com a bola parada na quina da grande área na ponta direita. Não tem pressa o Atlético Mineiro para cobrar a falta. Hulk toma a distância para fazer a cobrança. 4 jogadores cobrindo o canto esquerdo de Armani, que já tomou 3 gols nesta noite. Noite iluminada de Daverson. 36 minutos jogados desse segundo tempo. Vai Daverson para o meio da grande área. Hulk, o solitário para a cobrança. Tá faltando o Hulk. Tá faltando o gol dele para o trio de ataque do Galo. Vai Hulk para a bola, bateu, desviou na marcação, voltou a entrada da grande área, bateu no gol. Mal na decisão. Agora Scarpa passa a direita do gol em linha de fundo. Só tiro de meta para o River Plate bater do Vale. E para ser ovacionado pela torcida atleticana. Que noite de Daverson, mais uma na Arena MRV. Tem jogo decisivo de Libertadores. Chama o Deivinho substituído. Sai com a 9, ovacionado, aplaudido pela massa atleticana. Vem Otávio, camisa 5 no Galo. Ó, isso aí é pro Miri daquela olhada, hermano. Cara, vai pro banco, não toma cartão, já fez 2. Claro, garante o Daverson já pro jogo contra o River Plate na volta. E eu não duvido que ele jogue contra o Inter no sábado, viu? Porque ele não joga a Copa do Brasil, ele não está inscrito. Já tinha jogado pelo Cuiabá. Então não duvido que ele enfrente o Internacional no sábado, 7 da noite, na Arena MRV. Grande jogo do Daverson e o Otávio entra para fechar ainda mais o meio, 3-0. Placar de 3-0, o Atlético Mineiro vai vencendo e vai convencendo também na Libertadores da América. 2 gols de Daverson, 1 gol de Paulinho, inclusive com assistência. E a pose do Marcelo Gallardo, né? Tá tomando um vareio de bola, né? Blazer do River, né? Parece que é o maior treinador do mundo. Ele é bom técnico, mas de vez em quando é meio, né? Ali, ó, low profile, né? Na área. Como é que é? Traduza low profile para o meu português. Sabe? É um estilo, viu? É um estilo mais, como é que eu posso dizer? Mais, não é, sabe? É aquele sutil, mais circunspecto. Sutil, não, sutil, sabe? Sutil, paradinho ali. Não é mais na dele. Não é, mas assim, ó, e não tem nenhuma reação no banco. O time é a cara dele nesse momento, né? 3-0 e o Atlético fazendo um jogo muito bom. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9, no aplicativo da Band, o Band Play, na faixa estendida, pegando legal em 86.3 do tradicional FM 90.9 em São Paulo, microfone da Bandeirantes, trazendo 3 para o Galo, 0 para o River Plate. Muita gente chegando no YouTube, Ericeu, com a gente Mariceu, com a gente Kátia, com a gente também Érica Castelhano, Maurício Ferreira, repórter
super companheiro da casa, também curtindo no microfone da Bandeirantes. 3 para o Atlético Mineiro, 0 para o River Plate. Está jogando pela quarta zaga, Pezela domina do círculo central do gramado. Relógio marca quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. 3-0 para a equipe do Galo. Está jogando mal River, ou que adianta, perde a chuteira do círculo central do gramado. Olha para o árbitro, pede a falta, o árbitro não marca. Domina no campo de retaguarda mais uma vez, está livre de marcação Pires. Ele curte uma de meia, cruza a fronteira, solta a jogada pela ponta esquerda. Recebe o 10 Lanzini. Lanzini abandona a ponta, vem por dentro, solta o passe, perdeu. Ganha Júnior Alonso, tentou partir para o campo de ataque no contragolpe. Aí não é dele. Estica a perna esquerda, corta Lanzini. Lanzini à frente para Solari. Solari no círculo central do gramado, deu jogo para Messa. Messa puxado, gira o jogo na meia direita, deixou o braço Messa. Deixou o braço Messa no jogador do Galo. Juizão mandou seguir na ponta. Bustos domina a linha de fundo na ponta direita, cruza rastendo no bate-bate, sobrou para o jogo árbitro. Tá sentindo o jogador do Galo, o Alan Franco. Juizão vai dar cartão. Atrasado, mas vai dar cartão, hein, do Vale? Ele faz até o sinal, né, de cotovelada ali com o braço. E de fato, né, sobrou o bração do Messa para cima do Alan Franco. Amarelo para o jogador do River Plate. O Galo vence 3-0. E foi para cartão, Pretzel. É o critério da arbitragem, né? Ó, ele deixa o braço e deixa muito na cara. Cotovelo na cara do Franco, hein? Amarelo muito bem aplicado. Sim, tem hit, tem estrela. Estrela aberta é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola está rolando para você. Libertadores da América, semifinal da Arena MRV. Jogo no Brasil, por enquanto. Cara, o Daverson, ele beija a careca de todo mundo no banco. 40 minutos jogados no segundo tempo. Atlético Mineiro 3, River Plate 0. Fala, Nina Gagliotti. Martelli, pela Série B, jogos simultâneos aos nossos. 36 do segundo tempo, Vila Nova e Amazonas vão empatando por 0-0. Novo Horizontino vai vencendo o Avaí por 2-0. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Por que o jogo tá parado aí, ô Paulo do Vale? A gente teve ali uma confusão, porque dentro da área do Atlético, o Lianco foi empurrado ali numa jogada sem bola, né? Por puro destempero do jogador do River Plate. E aí fica aquele bate-boca e tal, mas o Galo gosta de tudo isso, vai vencendo por 3-0. Jogo parado, 41 e 30 minutos, 41 e 30 minutos jogados neste segundo tempo. Falta para o Atlético Mineiro cobrar no círculo central do gramado. Não tem pressa nenhuma, vai ser jogando o Galo. Trabalha a bola, batalha, mete a bola pela meia esquerda, solta o passe à frente, recebe o passe Júnior Alonso para Arana. Arana de primeira por dentro, faz toda a pressão, River Plate aciona. Não tem nada a ver com isso, o Galo recua dentro da grande área. Everson quebra para o campo de ataque, buscando a descida, mais uma descida da equipe do Galo. Aí já não tem Daverson, tem Hulk. O Hulk vai na bola, Alan Franco também. Toca no Alan Franco, linha de fundo, só tiro de meta para o River do Vale. Agora tá ali o Armani, né? 3 gols, goleiro de Copa do Mundo. Mesmo reserva, é campeão do mundo, mas hoje não vive uma grande noite não. Viu o Daverson 2 vezes marcando, viu o terceiro marcado pelo Paulinho com desvio, e o Atlético vai construindo um ótimo resultado. Na terça-feira tem o Monumental de Nunes, talvez para o River Plate pela última vez na Libertadores de 2024. Já o Galo pode retornar em algumas semanas, dia 30 de novembro, a final no próprio Monumental, aparentemente sem o River Plate, Martelli. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? No Monumental de Nunes, em Amafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o seu corretor. Hulk tocado, falta marcada, intermediária ofensiva na direita. Sobrou um braço, pelo critério ele não tem que dar um cartão de novo, não, do Vale? Poderia, né, pro Pires. Gonzalez Pires deixa o braço ali para cima do incrível Hulk. E o Galo mantém a bola, hein? No campo de ataque, vive o jogo dos sonhos na Arena MRV. 3-0 para cima do Rio. Placar de 3-0 para a equipe do River Plate. Gustavo Scarpa toma distância para fazer a cobrança. Perna esquerda na bola. Vai para... Vamos ver se ele vai levantar lá para a área. Levantou fora da grande área.
Na ponta esquerda, Gustavo Scarpa. A jogada não foi legal. Sobe para tocar de cabeça. Corta a marcação do River. Rebote ainda do Galo. Scarpa domina pela meia direita. Perde a bola. Scarpa cochilou. Vem por baixo. Lianco estava ligado. Inteligente. Vem para botar para fora. Na cobertura. Põe a lateral para o River bater. 44 minutos. Não mexe o Milito, hein? O Milito botou o Otávio no lugar do Daverson e mais nada, hein? Não sei se ele está esperando agora para segurar o jogo. Quando subir a placa. Mas, ó, tem mais 4 para fazer e mais 2 paradas, hein, Pretzel? Verdade, eu acho que ele tá satisfeito com o que ele viu, né? Prefere não mexer e depois faz o time descansar para a próxima terça-feira. Galo com o pé na final. O River é forte em Buenos Aires? Claro que é. Mas o Atlético está com um cara realmente que vai chegar na decisão, sabe por quê? Chegou no momento de decisão contra times fortes e está passando com autoridade. Foi assim contra o Fluminense. Vai dar cartão pro Barreiro, né? O Barreiro não sai da frente do Everson, não é isso? Então, assim, é meio inexplicável também esse cartão do Barreiro. Mostra como tá a cabeça do time do River Plate. Cartão amarelo para o Barreiro. Relógio marca 45 minutos jogados no segundo tempo, olha lá. 5. E o Galhardo, né? A mãozinha na cintura, caminha de um lado pro outro, ele fala, vamos, mas o Galhardo... Não tá jogando nada, jogou nada hoje, jogou nada, o River e... O vamos, tem um limite, né, qual foi o ano que o PDV, depois pode me confirmar, que o Galo também goleou o River Plate, lembra, com o Cuca de técnico? Foi um amasso também. Sim. E o Galhardo era o técnico do River também. Foi um amasso, foi nas quartas de final, né? E aí o River agora, ó, os jogadores estão pegando pilha, foi pra cima o Pires. Tudo bem, tem o jogo de volta na próxima terça, Monumental de Nunes. Mas como já fez as contas o matemático Alexandre Pitágoras Pretzel, 80% de chance, o nome ficou legal, hein? 80% de chance do Galo tá na final. Aí, ó, carrinho forte. O juiz, se fosse inteligente, tudo bem que qualquer gol importa, né? Porque vale semifinal. Mas se os caras não estão querendo jogar bola, vai até fim 50, termina o jogo, né, Pretzel? O Lianco pulou, o Barreiro nem encostou nele, né? Não deu cartão, mandou seguir. 46 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 3-0. Um show do Atlético Mineiro, um show do Galo até o momento. Vencendo por 3-0 o River Plate, jogando dentro de casa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. Vem pro campo de ataque mais uma vez, domina o Atlético Mineiro, Hulk protege a bola, ganha a lateral. Só mais 3 minutos e 20 segundos pro torcedor do Atlético. Respirar fundo, vibrar, comemorar. Vence por 3-0. Carrega uma vantagem gigante pro jogo de volta na próxima semana. Everson está jogando fora da grande área, de perna direita, quebra pro campo de ataque. No círculo central do gramado, toca de cabeça, marcação Pezela. Completa a batalha, toca de perna direita pela ponta direita, tentava Scarpa. Scarpa perde a bola, 47, só mais 3. Scarpa dominou, fez o combate na bola, o árbitro entende que não. Dá falta para o River, ponta esquerda no campo de ataque do Vale. Exatamente, né? Falta por ali em cima justamente do Enzo Dias. O Galo tem mais 3 minutinhos ali para se segurar, para levar um ótimo resultado para a Argentina. Terça-feira da semana que vem tem River e Galo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Amarelo. Para quem? Fausto Vera. Primeiro amarelo para os jogadores do Galo, hein? De novo, sem ter tendência aqui, é porque ninguém mereceu. Agora mereceu. Jogo correto do Galo. Competitivo, atento, né? Letal com o Daverson e com o Hulk, também com o Paulinho. E marcando muito bem o time do River, né? O Galo chega num grande momento para decidir o título da Libertadores pela segunda vez. Foi campeão em 2013, enfrentando o Olímpia. Lembra disso? Sim. 48 minutos jogados deste segundo tempo. Só mais dois para terminar o jogo. Qual é o melhor time? Esse ou aquele que tinha Vitor, Marcos Rocha, Hever, Léo Silva e Richarlison, salvou, hein? Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho, Bernard Jô e Diego Tardelli. Qual o melhor time? Esse atual ou aquele? Não, o antigo. Eu acho que aquele era melhor. Aquele era melhor, Pérez. O que é isso? Aquele era melhor. Com um timaço, teve episódio de pênalti sendo defendido em último lance, né? Contra o Tijuana nas quartas de final. Teve o Léo Silva fazendo gols assim,
toque de cabeça fazendo parábola. Jô também, eu fico com, acho que é unânime aqui da transmissão, eu também fico com o antigo. Só mais 1 minuto e 10 segundos para se jogar na Arena MRV. O Galo vencendo por 3-0. Cruzamento para a área nas mãos de Everson, que vai demorar a eternidade agora. Não tem pressa o Everson. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços no Grupo Souza Lima. Vai terminar o jogo no microfone da Bandeirantes. Só mais 50 segundos para se jogar na Arena MRV. 2 gols de Daverson. 1 gol de Paulinho, mas com assistência de Daverson. O cara da noite é Daverson. A estrela da noite é Daverson. Que jogo fez o centroavante do Galo? A única alteração, inclusive. Ele não vai mexer não, viu? Ele vai levar esse time até o fim do jogo. O Milito fez uma alteração pro Daverson não ser expulso, não tomar cartão. De resto, esquece. Não mexeu, cara. É só o Daverson que saiu para a entrada de Otávio. O árbitro já olha para o relógio, lateral para o Galo no campo de defesa na ponta esquerda. Jesus Valenzuela conduziu bem o jogo também o árbitro. Na terça-feira que vem vamos ter o jogo de volta. Ergue o braço o árbitro. Termina o jogo da Arena MRV. Um show do Atlético Mineiro que bota um pé e meio, uma mão e meia na final da Libertadores da América. 3 para o Galo, 0 para o River Plate. Show dentro de casa, na Bandeirantes. Um apito final. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli. É o Galo na decisão da Copa Libertadores da América. Pode cravar, não vai ter jeito, River Plate. O Galo é o primeiro finalista da competição continental. Que momento do Atlético Mineiro, hein? Finalista da Copa do Brasil e finalista da Copa Libertadores da América, hein, PDV? Exatamente, Capela, impressionante. Cara de poucos amigos do Galhardo, já viu mais ou menos esse filme há alguns anos contra a equipe do Palmeiras, né? E depois quase que o River complicou a situação do Verdão, mas naquele ano o Palmeiras passou e foi campeão da Libertadores. Por falar em ser campeão da Libertadores, tem jogo decisivo na Liberta, chama o Deivinho, hein? Classificação do Galo contra o Fluminense na conta do Daverson e esse primeiro placar de 3-0 também na conta. 2 gols, assistência para o Paulinho. É o menino maluquinho, não é só folclore não, Capela, é futebol, é bola na rede. Daverson, o nome do Atlético na Libertadores, chegou tarde, mas chegou para ser decisivo. E o Galo abre uma boa vantagem na terça-feira da semana que vem. Monumental de Núñez, que pode não ter o River Plate na final. Pode ter justamente o Atlético Mineiro, que abre uma grande vantagem no primeiro jogo em casa, Capela. Pretzel, acabou, Pretzel. O Galo tá na final, pode cravar? Pelo jogo de hoje e pelo time experiente que o Galo tem, viu? Eu acho que sim, viu? Eu acho que o Atlético não tá com o cara que vai entregar lá no Monumental. Acho que o River não vai jogar tão mal como jogou hoje. O River pouco intenso, pouco competitivo, né? Muita ligação direta. Salto alto? Não, acho que engolido. Tem que reconhecer o bom trabalho do Milito, que praticamente neutralizou. O Everson não fez nenhuma defesa do jogo inteiro. Então, eu acho que a classificação está muito bem encaminhada, né? E aí, se der final brasileira, Galo e Botafogo, ou Galo e Peñarol, como é que fica? Vai ser no Monumental de Núñez? Mas está confirmado já, né? Sim. Vai ser lá mesmo. Vai ser lá, claro. Claro, que coisa. Assim como se o Fluminense não tivesse chegado na final da temporada passada. Mas eu tô para te dizer que Galo e Botafogo lotam o Monumental, hein? Põe 80 mil pessoas, eu acho. 40 mil de cada lado. Galo e Peñarol. Galo e Botafogo e Galo e Peñarol também. Lotam o Monumental. Botafogo. Tenho minhas dúvidas, né? A torcida do Botafogo não apoiando tanto assim o time uma final de Libertadores, tá de brincadeira, eles vão lotar uma parte deles. E vão enfiar-lhe a faca também do torcedor, como eles adoram. Aí sim, né? O voo para a Argentina vai custar 20 mil reais, né? 11h28, abrindo os trabalhos no apito final, mas antes tem o craque Bandeirantes e vai ser duro encontrar um só, hein? O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vou começar com você, Nina Gagliotti. Quem foi o craque Bandeirantes da vitória esmagadora? Atlético Mineiro 3, River Plate 0. Quem é o craque? O rei da Libertadores, Daverson. Daverson. PDV, você é um fanfarrão, né, velho?
pô. Você é fanfarrão. A gente você publicou na sua tem rede o 9 social. do Hexa, né? Não, você colocou na sua rede social. Temos o 9 do Hexa. A foto do Daverson com a camisa do Brasil. Vai pro inferno, né? Temos o 9 do Hexa. Não, fala sério. Vai ganhar a Copa com o Gabriel Jesus bonzinho e ganhar com o maluco, cara. Tem que ganhar com o jogador tantã, que entra na mente. Vai entrar na mente do Messi no dia 25 de março de 2025. Brasil e Argentina no Monumental. Ele vai chegar pro Messi e falar o seguinte: quantos gols na Libertadores o senhor tem? Brasil 1, Argentina 0, gol de Daverson, Brasil Hexa em 2026. Eu sempre gostei do Daverson, né? Eu me lembro calma, que, né? eu não me lembro que, não, para seleção não, mas eu me lembro que tu e o Caprotti debocharam quando eu falei que ele jogaria em 11 times da Série A. Porque eu discordei, eu não acho que ele joga em 11 times da Série A. É isso. Mas super respeito sua avaliação. Agora, não respeito muito a do Vale, viu? Com todo respeito, mas já desrespeitando, pô, o Daverson na seleção. Mas só para te ajudar, se o Daverson estivesse... Matheus Cunha. O Tite levou Matheus Cunha. Mas o Tite levou o Pedro Raul, né? Tava analisando, desculpa, não levou. Falou numa entrevista em Goiânia que tava analisando o Pedro Raul para ir para a Copa do Mundo. Então por que não o Davinho, né? Não, tá louco. Pretzel, quero te ouvir. Daverson melhor em campo, personagem do jogo e também como jogador decisivo, Daverson. Uma nota alta para ele no gabarito. Quem diria? Daverson, o menino maluquinho, não foi pra rede uma vez só, foi 2 vezes pra rede. E o Pedro Martelli, Martelli, narrou dessa forma aqui. Pedro Martelli. Atlético sai jogando pelo campo de defesa, domina a jogada pela quarta zaga. Vai Lianco trabalha pela meia direita, erga a cabeça, tenta cruzar a fronteira, fatia para o campo de ataque, é para Hulk ganhou no corpo, deu jogo para Daverson, vai fazer, driblou o goleiro, bateu o golaço! Gol! Bola, impedimento não vale. Na segunda, Daverson não desiste nunca. Vem pro campo de ataque mais uma vez. O Galo insiste na ponta esquerda. Arana clareou pra meia, soltou o balão. Daverson vai fazer, bateu no gol. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. (11h32), um abraço para você, boa noite a todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes, começando os trabalhos do apito final. O Atlético Mineiro amassou. Atlético Mineiro 3, River Plate 0, 2 gols do Deivinho, 1 gol do Paulinho. E olha, gente, vamos falar a verdade, tudo bem, o River é grande, pode na semana que vem incomodar, até acho que ganha o jogo contra o Galo, mas meter 3, devolver o placar, pra mim pode esquecer e pode cravar. É Atlético Mineiro ou contra Peñarol ou contra Botafogo. E mais cedo nós transmitimos com o Rogério Assis a vitória do Santos. Santos 1, Ceará 0, um jogo fraco tecnicamente, mas o que importa pro Santos nesse momento é o resultado cada vez mais líder da Série B. Vamos fazer o seguinte, a Nina Gagliotti está aqui na produção, na coordenação, o PDV nosso repórter, Pretzel para analisar, Central Técnica Bandeirantes com Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na Central nós temos o Caio Martins, Roberto Dias, tem mais alguém? Esqueci alguém? Acho que não, esse horário aí, 11h30 da noite, esquece, né? E Michel Lopes na mesa de som. A gente vai fazer o seguinte, nós temos alguns, vocês lembram, né? A gente está em período eleitoral, aquela história toda. Temos alguns compromissos comerciais, os compromissos comerciais de sempre com os nossos anunciantes maravilhosos aqui na RB. E claro, o partido político que vai entrar em destaque dentro de alguns minutos. Mas até
umas 11h45, acho que a gente já conseguiu limar uma boa parte e a gente vai voltar em definitivo com muito do Pretzel, com o gabarito do jogo, com o Alô Torcedor para você participar e, claro, a entrevista coletiva, principalmente de Milito, técnico vencedor desse duelo diante do River. E, claro, se a gente tiver condições de acompanhar a entrevista coletiva do Munheco Marcelo Gadiardo, faremos a mesma coisa, porque esse é o apito final da Bandeirantes que volta em quanto tempo, Micha? Maravilha, 2 minutos e meio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. A Stock Car passa pela primeira vez pelo circuito de El Pinar, no Uruguai, completando a tour pelo continente que começou na Argentina. Com eleição presidencial uruguaia marcada para domingo, a etapa ficará concentrada entre sexta e sábado, com as 2 corridas acontecendo no dia 26. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5h30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Toda semana, um podcast do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou está pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E uma ótima companhia para você ouvir no fone durante a atividade física. Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? Maradona por John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A mesa de debates mais importante do rádio. Jornal Gente. Um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. De segunda a sábado, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e Pedro Campos colocam na roda os assuntos que precisam ser discutidos. Entrevistas, economia, política. Jornal Gente, na Bandeirantes. Das 8 às 10 da manhã. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fazem, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. O Memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa. Produção e apresentação de Milton Parron. É uma viagem no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Sempre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11h40, estamos de volta, Rádio Bandeirantes, apito final, hein? Daqui a pouquinho, Nina Gagliotti vai colocar em destaque para você o super placar do futebol, destacando Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, claro, fim de semana tá longe ainda, sim, estamos chegando quase na quarta-feira, tá longe ainda, mas fim de semana de Campeonato Brasileiro, inclusive, chama a atenção do torcedor ligado na gente agora, nessa quase madrugada, que finalmente, Júlio Avelar, que é um dos piores profissionais que existem na CBF, no nosso futebol, ele decidiu trabalhar e divulgou a sequência da tabela do Campeonato Brasileiro. Teremos o clássico na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras, numa segunda-feira, assim como foi, né, Pretzel, no primeiro turno. Televisão, afinal de contas, é quem manda no final das contas, né? Exatamente. Então, dia 4 de novembro. Aliás, se a gente for pegar de 28 de outubro até o dia 10 de novembro, Capelanes, haverá jogos praticamente todos os dias. Impressionante isso. De 28 de outubro, FIFA, 28 de outubro até 10 de novembro, porque 13 e 10 são as finais da Copa do Brasil. E aí no meio dessas datas tu tem Série B, volta da Sul-Americana e da Libertadores e Série A. Então haverá jogos para todos os gostos aí. Sem dúvida. Ô, Nina Gagliotti, aproveita e passa pra gente, então, com calma agora, abrindo o apito final. Daqui a pouquinho tem coletiva, tem muita coisa pela frente. Tudo que rolou nessa terça-feira, a projeção desse meio de semana, afinal de contas, ainda teremos jogos importantes. E, claro, a sequência da tabela do Campeonato Brasileiro que já foi disponibilizada aí no site da CBF. Vamos lá. Vamos lá então, Capela. Esse jogo da Libertadores 3-0 do Galo contra o River já dá o gancho para chamar essa partida que acontece amanhã entre Botafogo e Peñarol, o outro jogo da grande semifinal. A bola rola a partir das 9h30 da noite, 7h30, concentração no ar aqui na Rádio Bandeirantes, já fazendo esquenta para esse jogão. Hoje teve também Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense, Atlético Paranaense. Eu sei que você não gosta muito desse assunto, mas temos que falar sobre isso. Claro. Cano fez o gol no finalzinho do jogo, 35 do segundo tempo. E aí a situação na tabela de classificação mudou. O Fluminense agora é o 11º colocado com 36 pontos. E aí, Capela, eu vou ir falando os times que estão ali para baixo, porque tem muita gente embolada. Criciúma, que é o 12º, também tem 36 pontos. O Grêmio tem 35, o Bragantino 34, assim como o Juventude. O Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º, tem 32, mesma pontuação do Corinthians, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Lembrando que o critério de desempate é o número de vitórias. O Vitória tem 9 vitórias no campeonato, o Corinthians tem 7, por isso está na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, 18º colocado, 31 pontos. O Cuiabá tem 27, o Lanterna Atlético Goianiense tem 22 pontinhos. Falando um pouco sobre Série B,
O CRB perdeu para o Mirassol por 1-0. O Santos venceu o Ceará também por 1-0. Encerrados os jogos agora há pouco, o Novo Horizontino venceu o Avaí por 2-0. O Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0. E aí a tabela de classificação da Série B mudou também. Então, passando aqui a classificação atualizada, o Santos lidera com 59 pontos, Novo Horizontino tem 57, o Sport, terceiro colocado, tem 56 e um jogo a menos enfrenta o Guarani ainda nesta rodada. Guarani, lanterna da competição. O Mirassol fecha o G4 com 56 pontos, Vila Nova tem 52, Ceará, que foi derrotado, 51, América Mineiro tem 49, Coritiba, oitavo colocado, 47, assim como o Operário. Goiás tem 45, Amazonas, 11º, também com 45, o Avaí 43, Chapecoense 37, Paysandu 14º, também com 37, CRB tem 36, Botafogo de Ribeirão Preto também é o primeiro fora da zona de rebaixamento, que aí sim tem a Ponte Preta com 35 pontos, Brusque tem 33, Ituano e Guarani 31, esses times respectivamente na parte de baixo da tabela de classificação. Falando também dos resultados da Liga dos Campeões, que rolou hoje à tarde, Mônaco goleou, na verdade, a Estrela Vermelha por 5-1. O Milan venceu o Clube Bruges por 3-1. O Sturm Graz perdeu para o Sporting por 2-0. O Arsenal venceu o Shakhtar Donetsk por 1-0. O Real Madrid venceu de virada o Borussia Dortmund 5-2. Destaque para o hat-trick de Vinícius Júnior, que concorre à Bola de Ouro, que será divulgada na próxima segunda-feira. Expectativa para ver se o craque brasileiro será, então, o melhor do mundo, depois de muitos anos que não há um brasileiro com esse título. O Paris Saint-Germain empatou com o PSV por 1-1, Aston Villa 2-0 no Bolonha, Girona 2-0 no Slavan Bratislava, Juventus perdeu de 1-0 do Stuttgart. Capela. Fala essa criança, hein? Misericórdia, hein? Você tá demais, hein, Ninoca? Ninoca, você vai tocar o apito final daqui a pouquinho, hein? Vai comandar a parada aí, velho. Madrugada dentro. Eu vou embora e você vai ficar aí. Tá bom, vambora. Eu vou dar uma miltada aqui. Vive grande fase, hein, Ninoca? Daqui a pouquinho você vai atualizar também os jogos do meio de semana mais uma vez, que tem muita gente perguntando sobre a tabela que foi destrinchada há pouco do Campeonato Brasileiro. Lembrando, dia 4 de novembro, né, Pretzel? Tem Corinthians, tem Palmeiras, Neoquímica Arena, jogo decisivo, hein? Segunda-feira. 8 da noite. Cara, segunda-feira nunca é a melhor opção, né? Porque você começa a semana já arrebentando com o torcedor. 8 da noite, cara. Difícil também, tem muita gente que trabalha até tarde. Bom, enfim, de qualquer forma, se a Neoquímica Arena tivesse capacidade para 200 mil torcedores, certamente o estádio estaria lotado. Vamos fazer o seguinte, então, mais uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o Pretzel, com o Gabarito, e a gente vai ver se a gente consegue acompanhar a entrevista coletiva do Milito ou do Munheco Marcelo Gadiardo. Uma coisa é fato, o Atlético Mineiro amassou o River Plate. Galo 3, River Plate 0, 2 gols do Daverson e uma assistência do Deivinho. Que fase! Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, um toque.